Capítulo 5. Motivos para se achegar com ousadia ao trono da graça. Vejamos agora os motivos que levaram o apóstolo a despertar os hebreus e a os encorajar a se achegarem com confiança ao trono da graça. Em primeiro lugar, temos ali um sumo sacerdote qualificado. Em segundo lugar, nós que vamos até lá pela graça, temos a certeza de que seremos bem-sucedidos ou que obteremos a graça que buscamos. Primeiro motivo, temos ali um sumo sacerdote qualificado. Somos encorajados a nos achegar com confiança ao trono da graça, porque ali temos um sumo sacerdote, como diz Hebreus 4, versículo 15 e 16. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém, um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça. Já mencionei anteriormente que esse sacerdote é Cristo Jesus e que ele é o altar, o sacrifício e o trono da graça, diante do qual ele também intercede. Porém, dado que aqui o apóstolo não o apresenta a nós apenas como o trono da graça, mas também como um sumo sacerdote que ministra diante dele, não cometerei um erro se eu também tratar particularmente de seu sacerdócio. Mas o ponto principal de meu discurso será tratar das qualificações do Senhor Jesus Cristo para o seu ofício, as quais considero como consistindo, de maneira geral, em dois tipos. Primeiro, qualificações legais e segundo, qualificações naturais. As qualificações legais de Jesus Cristo para o ofício de sumo sacerdote. Por qualificações legais, me refiro segundo a expressão do apóstolo, não à lei de um mandamento carnal, mas sim a uma aliança eterna e à virtude da vida incorruptível, das quais o sacerdócio da antiga aliança e a lei de seu sacerdócio eram apenas sombras. Porém, pelo fato de que essa lei e o sacerdócio pertencente a ela eram sombras dos bens futuros, faremos uso dela onde quer que sirva para nos ajudar nesta exposição. Considerar que Jesus Cristo é um sumo sacerdote diante do trono da graça é um motivo de encorajamento para nós nos achegarmos confiantemente para lá em busca de graça. Visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão e cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça. Em Hebreus 6:20 lemos: feito eternamente sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Falaremos agora sobre o modo como Jesus Cristo foi feito sumo sacerdote. Em primeiro lugar, ele não assumiu essa honra sem ter recebido um chamado legal para isso. Os sacerdotes que ministraram sobre a lei foram instalados em seu ofício após receberem um chamado segundo a lei, e o mesmo aconteceu com o Filho de Deus. E ninguém toma para si esta honra, senão o que é chamado por Deus, como Arão. Assim também Cristo não se glorificou a si mesmo para se fazer sumo sacerdote, mas aquele que lhe disse: Tu és meu filho, hoje te gerei, como também diz no outro lugar: Tu és sacerdote eternamente segundo a ordem de Melquisedeque, chamado por Deus sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Hebreus capítulo 5, do versículo 4 ao 6 e versículo 10. Nisso, a lei do sacerdócio de Cristo corresponde à lei do sacerdócio de outrora. Ambos foram feitos sacerdotes por um chamado legal para seu trabalho ou ofício. Porém, a lei pela qual o Filho foi feito sumo sacerdote é mais excelente no que se refere ao seguinte: ele foi feito sacerdote à semelhança de Melquisedeque, pois ele testifica: Tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. Vemos, assim, que os sacerdotes que ministraram sobre a lei não foram feitos sacerdotes senão segundo a ordem de Arão, isto é, segundo a lei de um mandamento carnal, e não segundo o pacto eterno de Deus. Então o apóstolo diz: E visto como não é sem prestar juramento, porque certamente aqueles sem juramento foram feitos sacerdotes, mas este com juramento por aquele que lhe disse: Jurou o Senhor e não se arrependerá, tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. Hebreus 7, versículo 20 e 21. O sacerdócio sob a lei, com seus estatutos e sacrifícios, estava prestes a desaparecer e era impedido de continuar devido à sua própria morte do sacerdote e à ineficácia de sua oferta. Mas este, porque permanece eternamente, tem um sacerdócio perpétuo, porque a lei constitui sumos sacerdotes a homens fracos, mas a palavra do juramento que veio depois da lei constitui ao Filho, perfeito para sempre. Hebreus 7, versículo 24 e 28.
A partir de tudo que já foi dito, podemos inferir o seguinte: primeiro, que tipo de pessoa é o nosso sumo sacerdote? E segundo, a maneira como ele foi chamado e instalado nesse ofício. Primeiro, que tipo de pessoa ele é? Ele é Jesus, o Filho de Deus. Por isso o apóstolo diz: temos um grande sumo sacerdote que penetrou nos céus. Um sumo sacerdote que é feito mais sublime do que os céus. E por que ele se expressaria assim sobre a dignidade da pessoa dele, senão para demonstrar a excelência de seu sacrifício e a prevalência de sua intercessão para com Deus em nosso favor? Portanto, ele diz novamente: todo sacerdote araônico aparece cada dia ministrando e oferecendo muitas vezes os mesmos sacrifícios que nunca podem tirar os pecados, mas este grande homem, este Jesus, este Filho de Deus, havendo oferecido para sempre um único, e de uma vez por todas, sacrifício pelos pecados, está assentado à destra de Deus, daqui em diante, esperando até que os seus inimigos sejam postos por escabelo de seus pés, porque, com uma só oblação, aperfeiçoou para sempre os que são santificados. O apóstolo se refere assim à grandeza de sua pessoa para demonstrar a excelência de seu sacrifício e a prevalência de sua intercessão. Todo ato de sua obediência era perfeito e trazia em si um comprimento e uma largura proporcional à lei pela qual era exigido. Em nenhum momento houve algo em sua obediência que fizesse o mandamento conflitar com o outro. Ele fez todas as coisas perfeitamente e assim permaneceu no favor de Deus. Porém, um só ato não consistia realmente no todo, embora virtualmente qualquer uma de suas ações pudesse ter mérito suficiente para satisfazer e cumprir a lei. Por isso nos é dito não apenas que ele é o filho do amor de Deus, mas que ele cresceu no favor de Deus, isso é, que perseverou em obedecer e fazer aquilo que sempre agradou ao Deus do céu. Um homem que paga sua dívida no dia designado, após haver começado pagando uma pequena quantia e ter continuado a fazer pequenos pagamentos até quitar o valor total ao seu credor, agiu de maneira correta desde o princípio. Embora os primeiros pagamentos, por não consistirem no valor total da dívida, não pudessem ter sido contados ou considerados como o todo, senão somente como uma parte, contudo, eles não podem ser considerados uma parte imperfeita, e nem o credor vê alguma falha neles. Antes, os enxerga como um bom sinal e conclui que o homem pagará o restante, e então aceita a primeira parte do pagamento por considerá-la como as primícias. Assim também, Cristo, quando veio ao mundo, começou a pagar e continuou a fazer isso até que quitou toda a dívida e, através disso, cresceu na graça de Deus. Quanto ao número dos seus deveres, houve um cumprimento gradual deles por parte de Nosso Senhor quando ele esteve no mundo e, consequentemente, também houve um tempo em que se podia dizer que Cristo não havia, no que se refere às suas obras, feito tudo o que havia sido designado para ele fazer como preparativos para aquela grande obra que deveria realizar em nosso favor. Portanto, em conclusão, está escrito que ele foi aperfeiçoado, e, sendo ele aperfeiçoado, veio a ser a causa da eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Poderá ser objetado, então, que em algum momento poderia ser dito que Cristo era imperfeito em sua obediência. Resposta: houve um tempo em que poderia ser dito que Cristo não havia feito tudo o que deveria fazer por nós enquanto esteve na terra, mas não se segue daí que ele, portanto, era imperfeito em sua obediência, pois todos os seus atos de obediência foram feitos em seu devido tempo e de acordo com a vontade de Deus. O tempo em que realizamos nossas obras aumenta ou diminui quanto à perfeição da obediência ou à imperfeição dela. Se os judeus tivessem matado o cordeiro pascal 3 dias antes do dia marcado, eles teriam cometido uma transgressão. Se quando estavam rodeando Jericó, os judeus tivessem feito no 4º dia o que deveria ter sido feito no 7º, então eles teriam pecado. O dever é belo quando cumprido em seu tempo, e o Filho de Deus observou o tempo. Cristo declarou: convém que eu faça as obras daquele que me enviou enquanto é dia, isso é, em seu tempo devido. Você deve ter em mente que falamos tudo isso sobre parte da perfeição de Cristo relativa ao cumprimento do número dos deveres, e não sobre a natureza ou qualidade dos seus atos. Quanto ao assunto em questão, Cristo, no tocante ao seu ofício como nosso sumo sacerdote, tinha o dever de fazer cada coisa em seu tempo devido. Ele deveria primeiramente cumprir aqueles deveres que o habitavam a ser admitido à execução dos outros, os quais, se não tivessem sido feitos, segundo estava prescrito na lei, o tornariam inapto para se aproximar da presença de Deus, como sumo sacerdote.
Portanto, pelo que fez, Cristo se consagrou ou se santificou para essa obra segundo a vontade de Deus e foi aceito por sua piedade ou porque temeu a Deus e fez ordenadamente o que deveria saber. Em quarto lugar, o próximo requisito preparatório para a execução desse ofício de sumo sacerdote era o próprio sacrifício. Como você sabe, quanto à sua existência, o sacrifício deve preceder a sua oferta. Deve existir o sacrifício antes que possa ser oferecido. Cristo não poderia ter sido um sumo sacerdote se não tivesse um sacrifício a ser oferecido. Porque todo sumo sacerdote é constituído para oferecer dons e sacrifícios. Por isso, era necessário que este também tivesse alguma coisa que oferecer. E eu considero o sacrifício como o último requisito preparatório. Não que tenha sido o último quanto à existência, pois o seu corpo era o sacrifício, o qual existiu antes que Cristo estivesse apto para realizar qualquer um dos deveres mencionados acima. Mas foi o último de Cristo para esse fim. Assim também o adequou para o momento em que ele seria oferecido, segundo lhe aprouve. Então, eis aqui o sumo sacerdote com seu sacrifício e como ele deve oferecê-lo. Ele deve oferecer seu holocausto segundo o chamado de Deus, trajando suas vestes sacerdotais, consagrado e santificado em seu próprio sangue. Ele vem com sangue e com lágrimas, ou por água e por sangue, e então oferece seu sacrifício, sendo ele mesmo o sacrifício a Deus pelo pecado do mundo. E ele faz tudo isso no momento em que Deus começou a se enfastiar do culto e dos sacrifícios de todo o mundo, como diz Hebreus 10, do 5 ao 7. Por isso, entrando no mundo diz: sacrifício e oferta não quiseste, mas corpo me preparaste. Tu me tornaste apto, holocaustos e oblações pelo pecado não te agradaram. Então disse: eis aqui venho, no princípio do livro está escrito de mim, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Cristo, nosso sumo sacerdote, se ofereceu como sacrifício. Assim, você vê como nosso sumo sacerdote procedeu quanto à execução de seu ofício sacerdotal. Agora que chegamos ao sacrifício de Cristo, consideraremos como ele o ofereceu e como ele o pleiteia. O holocausto pelo pecado possuía duas partes, a carne e a gordura, a qual é chamada de gordura das entranhas, dos rins e coisas semelhantes. De acordo com isso, o sacrifício de Cristo teve duas partes, o corpo e a alma. O corpo é a carne e a sua alma a gordura, aquela parte interior que não deve de forma alguma ser afastada do fogo, pois, sem a queima da gordura, o holocausto e a oferta pelo pecado, ambos figuras do sacrifício de nosso sumo sacerdote, seriam considerados imperfeitos e, portanto, não seriam aceitáveis. E é notável o fato de que, quando esse tipo de oferta deveria ser queimado, a gordura e a cabeça deveriam ser queimadas juntas e então o sacerdote a partiria nos seus pedaços, como também a sua cabeça e a sua gordura, e o sacerdote as poria em ordem sobre a lenha que está no fogo sobre o altar. Isso nos revela, penso eu, o sentido que esse sacrifício do corpo e da alma de Cristo teria em relação à maldição de Deus sobre o pecado, quando ele se ofereceu como oferta pelos pecados de seu povo. Esse sacrifício tem o nome de holocausto, oferta para o holocausto, porque queimava sobre o altar toda a noite até pela manhã, até ser consumido pelo fogo do altar. A gordura fazia a chama aumentar e subir, por isso Deus fala afetuosamente da gordura, chamando de a gordura das minhas ofertas, e lemos em Isaías 53, do 10 ao 12, ele verá o trabalho de sua alma e ficará satisfeito. As aflições que o Filho de Deus sofreu em sua alma, juntamente com a submissão dela à vontade de seu Pai, quando foi feito um sacrifício pelo pecado, sem dúvida subiram ao alto e foram como um cheiro suave às narinas de Deus, cuja justiça proveu uma propiciação pelos pecados dos homens. Sua carne também fazia parte desse sacrifício e foi preparada para sentir o julgamento de Deus pelo pecado. A carne de Cristo era bem capaz de sentir quanto à sua vida natural, e ela também passou a sentir com a sua alma, por causa da união que havia entre as duas. A alma sentiu e a carne sangrou. A alma estava em agonia e o corpo suava sangue. A alma sofreu com o julgamento e a maldição da lei, e o corpo, para mostrar que também os sentia, soltou gritos dolorosos e derramou rios de lágrimas diante de Deus. Não falaremos aqui acerca das chicotadas, da coroa de espinhos, de como seu rosto foi coberto de golpes e sangue, nem como ele foi ferido e traspassado, e nem falaremos das dores que ele sentiu enquanto sua vida durou, ou de como ele sofreu por nossos pecados. Embora essas coisas também sejam prefiguradas na antiga lei, pelo tirar da cabeça, pelo cortar do sacrifício em pedaços, ou por queimá-lo no fogo.
Você deve saber que quando o sacerdote oferecia seu sacrifício, ele deveria trazer o sangue para o propiciatório, ou trono da graça, onde agora está nosso Senhor Jesus. Ele deveria oferecer o sacrifício à porta do tabernáculo e levar o sangue para dentro do véu. Cristo como um sacrifício voluntário e eficaz. Ele deveria oferecer sacrifício, mas como? Não de má vontade nem por compulsão, mas voluntariamente e com alegria. Se a sua oferta por holocausto de gado oferecerá macho sem defeito, a porta da tenda da congregação a oferecerá, de sua própria vontade. Levíticos 1:3. Foi assim que Cristo fez quando se ofereceu, como pode ser visto pelo seguinte: primeiro, ele ofereceu um homem, ofereceu a si mesmo, sem defeito. Segundo, ele se deu por resgate, ele deu a sua vida em resgate. Terceiro, ele deu sua vida voluntariamente. Quarto, ele ansiava pelo dia de sua morte para que pudesse morrer para redimir seu povo. Quinto, ele nunca esteve tão feliz em toda a sua vida como quando o tempo dos seus sofrimentos se aproximavam. Então, ele toma o sacramento do seu corpo e do sangue em suas próprias mãos e, após dar graças, ele o distribui aos seus discípulos. Ele canta um hino, se alegra e então diz: Eis aqui venho, deleito-me em fazer a tua vontade, ó Deus meu. Ó, quão grande é a vontade do coração de Jesus Cristo para nos fazer o bem. Ele fez isso com todo o desejo de sua alma. Cristo se entregou não apenas voluntariamente, mas por amor e afeição à vida de seus inimigos. Se ele tivesse feito isso pela vida de seus amigos, já teria sido muito. Mas como ele fez por amor à vida de seus inimigos, então isso é algo ainda mais grandioso, como diz Romanos 5, 7 e 8. Porque apenas alguém morrerá por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém ouse morrer, mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Ele fez isso sem qualquer hesitação, nenhum desânimo o abateu. Ele chorou, sangrou, gemeu devido às aflições de sua alma, mas sua mente estava fixa. Seu pai jurou e não se arrependeu que ele deveria ser seu sacerdote, e Cristo, por sua vez, jurou e disse que não se arrependeria de ser o carrasco e a morte da morte. Jesus Cristo realizou o sacrifício de si mesmo de maneira eficaz e proposital. Ele fechou a boca da lei com sangue, pacificou a justiça, a qual agora pode perdoar, tirou o pecado de diante da face de Deus e nos colocou à vista dele. Cristo destruiu o diabo, aboliu a morte e trouxe à luz a vida e a imortalidade através do Evangelho. Jesus operou uma grande mudança no mundo através do que fez por aqueles que creem, de modo que todas as coisas cooperam para o bem deles, desde agora e para sempre. Cristo, o altar. Agora tratarei da segunda parte do ofício do nosso sumo sacerdote e daquelas coisas que eram preparatórias para sua execução. Porém, acredito ser conveniente tratarmos antes do altar sobre o qual esse sacrifício foi oferecido a Deus. Imagino que alguns de vocês pensaram que o altar fosse a cruz, na qual o corpo de Cristo foi crucificado, quando ele se deu como oferta pelo pecado. Mas eles estão completamente enganados, pois o próprio Cristo também era o altar sobre o qual ele se ofereceu. Esse é um dos tesouros da sabedoria que estão escondidos nele e dos quais o mundo e o anticristo são totalmente ignorantes. Eu mencionei isso anteriormente, mas agora seria um pouco mais claro. O altar é sempre maior que a oferta, e uma vez que a oferta era o corpo e a alma de Cristo, pois assim diz o texto, ele se entregou por nossos pecados, o altar deve ser algo maior do que um madeiro amaldiçoado. Portanto, direi a tais pessoas, como foi dito aos judeus por alguém mais sábio do que Salomão, quando eles foram supersticiosos quanto à oferta, ao considerá-la mais honrosa do que o altar. Insensatos e cegos, pois qual é maior, a oferta ou o altar que santifica a oferta? Se o altar é maior do que a oferta, e ainda assim a oferta é tão grande quanto a própria humanidade de Cristo, como poderia ser, me dirijo agora ao maior tolo, que esse altar fosse a cruz? Será que cruz de madeira, o madeiro amaldiçoado que alguns adoram, é maior do que a oferta, ou seja, maior do que o sacrifício que Cristo ofereceu quando se entregou por nossos pecados? Que idolatria, que blasfêmia! Pergunta: mas o que era então o altar? Resposta: a natureza de Cristo foi o altar quando ele, pelo Espírito Eterno, se ofereceu a si mesmo imaculado a Deus. O altar deve ser a natureza divina de Cristo, pois, como foi dito, o altar é maior que a oferta, mas não há nada além da natureza divina de Cristo que seja maior do que a natureza humana dele. Certamente, um pedaço de madeira não é.
Deve ser isso, porque o texto diz claramente: o altar santifica a oferta. Isso é, dá valor e virtude a ela. Mas foi o madeiro, ou foi a divindade de Cristo, que concedeu virtude e eficácia a esse sacrifício que ele ofereceu a Deus por nós. Se você for capaz de fazer um raciocínio simples, julgue por si mesmo. O altar era aquele que devia conter o sacrifício até que este fosse consumido, e no que diz respeito ao sacrifício em consideração, o madeiro não poderia contê-lo, pois, pelo fato de nosso sacrifício ser um homem, possuindo uma alma e um corpo, nada poderia sustentá-lo em sua condição de sofrimento, senão aquilo que poderia se aplicar à sua razão para alívio e socorro, que tivesse o poder de sustentar seu espírito e de mantê-lo em uma atitude de completa submissão a Deus, mesmo em meio à condição em que se encontrava. Será que o madeiro poderia fazer isso? Será que aquele pedaço de madeira poderia comandar e governar a alma e os sentidos de Cristo, a razão e os sentimentos do Senhor Jesus, para sustentá-lo em meio aos seus sofrimentos e tormentos amargos, a fim de que ele realizasse sua obra de redenção sem a menor mácula de imperfeição? Não, de maneira nenhuma. Foi por meio do Espírito Eterno que ele se ofereceu a si mesmo imaculado a Deus. Pergunta: para que então serviu a cruz? Resposta: eu pergunto, para que serviu a lenha na qual os sacrifícios foram queimados? Os sacrifícios eram queimados com lenha sobre o altar e a madeira não era aquele altar, mas era o instrumento pelo qual o sacrifício seria consumido. O mesmo pode ser dito a respeito da cruz pela qual Cristo sofreu seu tormento e aflição. O altar, então, era o que sustentava tanto a lenha quanto o sacrifício, que comportava a lenha para ser queimada e o sacrifício enquanto era queimado. Assim também, o madeiro no qual Cristo foi pendurado e o sacrifício de seu corpo foram ambos sustentados por seu poder divino. No entanto, a cruz de madeira não era um sacrifício nem um altar, assim como, sob a lei, a lenha não era o altar. Além disso, também não era pela lenha, mas sim pelo fogo santo, que o sacrifício era consumido. Então, que o madeiro seja o madeiro, o sacrifício e o altar, e que os homens se preocupem em como, em seus atos de adoração, eles fazem altares sobre os quais, como creem, oferecem o corpo de Cristo, e deixe-os se iludirem tolamente com a madeira e com as obras de suas mãos. O altar é maior do que a oferta ou sacrifício que estava ou está sobre ele. Como Cristo executa o ofício de sumo sacerdote. Chegamos agora à segunda parte do ofício desse sumo sacerdote e demonstraremos como ele o realiza. Para isso, devo, como fiz com a primeira parte, mostrar-lhe quais coisas são requeridas como preparatórias para sua execução. Temos aqui, como você pode ver, que a nossa Páscoa foi sacrificada por nós para nos encorajar a nos achegarmos ao trono da graça e olharmos para Cristo como ele é apresentado no lugar mais sagrado de todos. Em primeiro lugar, nosso sumo sacerdote, após oferecer seu sacrifício, esperou pelo julgamento de Deus para ver como sua oferta seria recebida por ele, e Deus declarou a aceitação de seu sacrifício ao ressuscitá-lo dos mortos. Pois, havendo Cristo ressuscitado dos mortos após morrer por nossos pecados, é evidente que sua oferta foi aceita ou considerada de valor suficiente para efetuar aquilo pela qual ele foi feito um sacrifício, a saber, para nos redimir de nossos pecados. E isso, portanto, serviu para que ele fosse admitido no céu. Deus, ao ressuscitá-lo dentre os mortos, justificou sua morte e a considerou suficiente para a salvação do mundo. Cristo sabia que esse seria o efeito de sua morte muito antes de se oferecer como resgate. Podemos ver isso a partir do que está escrito no Salmos 69, no verso 31. Isso será mais agradável ao Senhor do que boi ou bezerro, que tem chifres e unhas. E em Isaías 50, versículos de 7 a 9. Porque o Senhor Deus me ajuda, assim não me confundo. Por isso pus o meu rosto como um seixo, porque sei que não serei envergonhado. Perto está o que me justifica. Quem contenderá comigo? Compareçamos juntamente. Quem é meu adversário? Chegue-se para mim. Eis que o Senhor Deus me ajuda. Quem há que me condene? Eis que todos eles são como roupas, se envelhecerão e a traça os comerá. Tudo isso é obra do Senhor Deus, seu Pai, e Cristo creu nisso. E como era Deus quem deveria ser apaziguado, era necessário que ele fosse ouvido sobre o assunto, a saber, se ele estava satisfeito com a oferta ou não. E Deus declarou isso ao ressuscitar Cristo dos mortos. É isso que tanto o apóstolo Paulo como o apóstolo Pedro insinuam quando atribuem a ressurreição de Cristo ao poder de Deus e não ao próprio Jesus. Deus ressuscitou a este Jesus.
Atos 2:32. Deus o ressuscitou dos mortos, Atos 3:15. A quem Deus ressuscitou dos mortos, e assim por diante. Portanto, ao ressuscitar Cristo dentre os mortos, Deus declarou que sua oferta o agradou e que estava satisfeito. Mas, para que o mundo, enfeitiçado pelo pecado, não interprete suas ações incorretamente, Deus, ao ressuscitá-lo dos mortos, o manifestou à vista, não de todos os homens, mas dos fiéis. Pedro declara em Atos 10, 40 e 41, a este ressuscitou Deus, dentre os mortos, e fez que se manifestasse, não a todo o povo, mas às testemunhas que Deus antes ordenara, a nós, que comemos e bebemos juntamente com ele, depois que ressuscitou dentre os mortos. Isso era necessário não para acrescentar algo ao valor e à dignidade do sacrifício de Cristo, mas para auxiliar a fé daqueles que deverão receber a salvação eterna por meio dele. E é por isso que Paulo insiste em afirmar que existiam pessoas que podiam testemunhar que Deus havia ressuscitado a Cristo dentre os mortos. Isso é, para que os homens pudessem ver que Deus estava bem satisfeito com o sacrifício dele e então fossem encorajados a se achegarem com confiança, por meio dele, ao trono da graça em busca de misericórdia. E essa manifestação da ressurreição de Cristo perante os homens não durou por um pequeno momento surpreendente, mas por não menos do que 40 dias e noites, período durante o qual Cristo se apresentou ressurreto para os apóstolos que escolhera, aos quais também se apresentou vivo, com muitas e infalíveis provas, sendo visto por eles por espaço de 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Portanto, Deus, desejando mais abundantemente manifestar isso ao mundo, ordenou esse grande período entre a ressurreição e a ascensão de Cristo para que o mundo pudesse ver que eles tinham motivos para crer que uma expiação havia sido realizada pelo pecado. Além disso, uma terceira coisa precedia a execução da segunda parte de seu ofício sacerdotal, a saber, a maneira e a ordem de sua entrada no santuário. Cristo deveria se achegar ao santuário trajando as vestes que foram confeccionadas a partir da virtude de sua obediência, pois era isso que abria o caminho para aquele que agora estava aspergido com seu próprio sangue. Ele deveria se achegar ao santuário ao som do que o Espírito Santo chama de júbilo, ao dizer, Deus subiu com júbilo, o Senhor subiu ao som de trombeta. Isso foi prefigurado pelos sinos que estavam pendurados na orla das vestes de Arão. Esse som parece se referir à voz de homens e de anjos, e essa trombeta, a voz e alegria de Deus, porquanto está escrito a respeito do modo como ele descerá, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, assim como aconteceu quando ele subiu, dado que os sinos de Arão deveriam ser ouvidos quando ele entrasse e quando saísse do lugar santo. Mas quais são os homens que deveriam ascender com ele, senão os que saíram das sepulturas depois da ressurreição dele? E que os anjos, senão aqueles que o serviram aqui nos dias de sua humilhação? Quanto aos ímpios, Cristo então cavalgou triunfantemente sobre suas cabeças e os esmagou como cativos com as rodas de sua carruagem. Cristo subiu ao alto, ele levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Assim, então, ele ascendeu ao santo paraíso, onde era esperado por uma multidão do exército celestial e por milhares de milhões de espíritos dos justos aperfeiçoados. Portanto, aproximando-se dos mais altos céus, o lugar da presença especial de Deus, ele foi convidado a sentar-se à sua direita em sinal de que, por causa de seus sofrimentos, Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome acima de todo nome. Ordenou que ao nome de Jesus se prostrem todas as coisas no céu e prometeu que no dia do julgamento, todos na terra e debaixo dela se prostrarão para a glória de Deus Pai. Assim, ele se apresentou a Deus em nosso favor como um sacrifício de cheiro suave, no qual Deus está eternamente satisfeito, pois o sangue desse sacrifício sempre produz um clamor agradável e prevalecente para com ele, pois não pode ser negado, superado em valor, circunstâncias ou agravantes de qualquer pecado daqueles que vêm a Deus por meio dele. Jesus Cristo está sempre no meio do trono e diante dele como um cordeiro, como havendo sido morto, apresentando-se diante de Deus em nosso favor. Quanto ao modo como ele intercede, se de forma vocal ou virtual, se pelo clamor da sua voz ou pelos méritos de suas obras, ou por ambos, não buscarei determinar. Sabemos muito pouco aqui sobre as coisas que são feitas no céu. Logo, corremos o risco de acabarmos sendo muito carnais ou curiosos em nossas apreensões.
Em sua intercessão, nosso sumo sacerdote administra a eficácia e o valor de seu sofrimento diante de Deus em nosso favor, e ele sempre prevalece em administrar seus méritos como nosso representante. Ainda quanto ao modo como ele intercede, embora isso em si mesmo esteja infinitamente além do que podemos conceber enquanto estamos aqui, Deus se compadeceu de nossa fraqueza e se expressou acerca desse assunto para que possamos ter uma noção acerca dele, mesmo que de maneira infantil. E não estaremos errados se concebermos tal assunto segundo a maneira como a palavra de Deus o revelou, pois as Escrituras são as varas verdes de álamo, de aveleira e de castanheiro colocadas diante do nosso bebedouro. Toda a nossa dificuldade consiste em encontrar ali a própria mente de Deus, para que possamos raciocinar por meio dela. O texto diz que ele ora e intercede por nós no céu, diz que seu sangue fala e, consequentemente, por que não poderiam falar também seus gemidos, suas lágrimas, seus suspiros e seus fortes clamores, os quais ele proferiu enquanto esteve aqui entre nós? Acredito que o possam e que de fato tenham uma voz forte para com Deus, para a salvação de seu povo. Então, ele pode interceder, tanto vocalmente quanto virtualmente, pois estejamos certos de que intercede virtualmente e o texto nos permite entender dessa forma, pois ele sugere esse tipo de intercessão em nosso favor. E pelo fato de que nossa fraqueza não nos permite entender completamente a coisa como ela é, nossa crença de que ele intercede por nós também obtém a vantagem de ser purificada das falhas dela através da intercessão de Cristo, e assim seremos salvos por isso, porque confiamos no sangue derramado de Jesus e na prevalência do valor dele para com Deus em nosso favor, mesmo que não consigamos compreender totalmente a circunstância e a maneira como ele intercede. A palavra diz que no presente momento temos apenas uma imagem das coisas celestiais ou das coisas nos céus. Não duvido de modo algum que muitos daqueles que foram salvos antes de Cristo vir em carne, embora estivessem, em geral, certos e seguros nele para a salvação de suas almas, ainda assim ficaram muito aquém do conhecimento de muitas das circunstâncias dos sofrimentos de Cristo em favor deles. Todos eles sabiam que ele seria traído por Judas, que seria açoitado pelos soldados, que seria coroado de espinhos, que seria crucificado entre dois ladrões e traspassado até que sangue e água saíssem de seu lado, ou que seria enterrado no sepulcro de José. Eu pergunto, todos os que foram salvos pela fé de que o Cristo deveria vir e morrer por eles, conheciam todas essas coisas bem, como as muitas outras circunstâncias que o acompanharam até sua morte? Seria tolice pensar assim, pois não temos fundamento para isso nem nas Escrituras e nem na razão. Além do mais, até mesmo nós, que agora cremos que ele vive eternamente para fazer a intercessão por nós, também temos bem pouco entendimento acerca da maneira ou modo como ele intercede em nosso favor. Entretanto, cremos que ele morreu e que seus méritos são ouvidos diante de Deus em nosso favor, e cremos que ele administra seus próprios méritos diante de Deus como forma de intercessão por nós, de uma forma que vai muito além do que nós, enquanto estivermos aqui, somos capazes de compreender. A Escritura diz que nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Colossenses 2:9 também diz que ele é o trono de Deus e que está sentado à direita do trono. Essas coisas estão muito longe de serem compreendidas pelos mais fracos, bem como forçam a inteligência até mesmo dos mais fortes. Contudo, há uma verdade celestial em tudo isso. As coisas celestiais não são facilmente cridas nem mesmo pelos próprios crentes enquanto aqui na Terra, e quando o são, o entendimento deles ainda é fraco e débil. Acredito que o próprio comparecimento de Cristo diante de Deus é uma intercessão como sacerdote e um apelo de um advogado, e creio também que sua própria vida é uma intercessão contínua naquele lugar. Entretanto, há ainda mais uma coisa a ser dita. Se na humanidade de Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade, como então ele se apresenta diante de Deus para fazer a intercessão? Ou, se Cristo é o trono da graça e o propiciatório, como ele comparece diante de Deus para aspergi-lo com seu sangue, se também está assentado nesse mesmo trono? Ou ainda, se Cristo é o altar do incenso, então como ele se posiciona como sacerdote junto a esse altar para oferecer as orações de todos os santos sobre ele diante do trono? Como estes mistérios devem ser aprendidos? Tudo o que está escrito é verdade, e tudo que é verdade é igualmente verdade. Mas não creio que a verdade seja totalmente compreendida
por todo aquele que é salvo, ou seja, compreendida a ponto de que todos pudessem conciliar as aparentes contradições que estão nesses textos. Portanto, há 3 lições que Deus nos ensina por meio de seus mistérios, quanto ao aperfeiçoamento de nosso entendimento. Primeiro, letras. Segundo, palavras. E terceiro, significados. Letras. Assim eu chamo a lei cerimonial, pois ali tudo é apresentado separadamente, cada coisa individualmente, como as letras são apresentadas para as crianças. Ali você tem um sacerdote, um sacrifício, um altar, um lugar santo e um propiciatório, todos separados um dos outros. Palavras. Agora, no Evangelho, essas letras são colocadas todas em uma palavra, e Cristo é essa palavra, a qual procede da mente de Deus. Portanto, o Evangelho faz de Cristo aquele sacerdote, sacrifício, altar, lugar santo, trono da graça e tudo mais, pois Cristo é tudo, ou seja, tudo isso se encontra nele, como várias letras se encontram em uma palavra. Significados. Ao lado da palavra você tem o significado, o qual é mais difícil de ser aprendido do que as letras ou a palavra. Portanto, a sua compreensão perfeita é reservada até que atinjamos a estatura de varão perfeito. Mas quando vier o que é perfeito, então o que é, em parte, será aniquilado. Enquanto isso, nosso dever é aprender a traduzir as letras em palavras, trazer as cerimônias até Cristo e fazer com que eles terminem nele, ou seja, devemos encontrar o sacerdócio em Cristo, o sacrifício em Cristo, o altar em Cristo, o trono da graça em Cristo e Deus em Cristo, reconciliando o mundo consigo mesmo por meio dele. E se pudermos aprender bem essa lição enquanto estivermos aqui, não estaremos errados, pois esta é a maior lição que nos foi dada, a saber, apreender Cristo como o encontramos revelado no Evangelho. Paulo declara: porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e esse crucificado. Depois de algum tempo, os cristãos que oram e estudam profundamente a palavra alcançam uma boa medida de conhecimento de Cristo. A vida eterna consiste em conhecê-lo como ele deve ser conhecido aqui, ou seja, através das Sagradas Escrituras. Então, mantenha-se próximo das Escrituras e que a sua fé obedeça à autoridade delas. Então, certamente você crescerá na fé, porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito: mas o justo viverá pela fé. Então, creia que Cristo morreu, foi sepultado, ressuscitou, ascendeu e vive sempre para interceder por você. Tome cuidado para não se intrometer demais nesses assuntos, pois os homens logo se desviam do caminho quando se atrevem a lidar com os mistérios. Portanto, é bom que você descanse nisso, a saber que Cristo faz todas essas coisas, embora você não possa dizer exatamente como ele as faz. Um homem na corte obtém, por meio de sua intercessão, o perdão para um homem no campo. O homem beneficiado, depois de tomar conhecimento disso, sabe que tal pessoa obteve seu perdão por meio da intercessão que ela faz, mesmo que ele talvez desconheça os métodos usados nessa intercessão. O mesmo se aplica a nós com relação à intercessão de Cristo. O que quero dizer é que você deve crer, por amor de Cristo, Deus o salvará, pois ele o justificou com o seu sangue. Tendo sido justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Serei salvo por Cristo da ira, por meio da intercessão dele perante o Deus a quem eu, um pobre pecador, ofendi. Ele intercede por meio da voz de seu sangue e de seus méritos, que falam a Deus em meu favor, pois esse sangue foi derramado por mim, e a virtude desses méritos são dadas a mim por um ato da graça de Deus, de acordo com seu pacto eterno com Cristo. Isso é o que eu sei a respeito de sua intercessão, isso é como ele intercede. O fato de que em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade, que ele, quanto à sua humanidade, é o trono da graça, e que ele é o Santo dos Santos e o descanso de Deus para sempre. Tudo isso tem sido motivo de muita dificuldade para mim, pois seria algo muito carnal imaginar que Cristo permanecesse distinto em sua humanidade, ou seja, distinto do Pai sentado em um trono, e assim continuasse apresentando seus méritos e fazendo orações vocais pela vida e pela salvação de seu povo. O significado mais verdadeiro disso tudo, em minha apreensão, é que a presença e o valor da natureza humana, unida à sua natureza divina para sempre, para a realização da obra de Deus no mundo, ao reconciliar seus eleitos consigo mesmo, é e sempre será tão digna aos olhos de Deus a ponto de prevalecer,
não sei de que outra maneira poderia expressar isso, para com a natureza divina, na qual somente há poder para subjugar a si mesma todas as impossibilidades e preservar para a vida eterna os que foram assim reconciliados. Quando eu falo da natureza humana, refiro-me ao homem Jesus Cristo, não desprovido de sentido e de razão, nem do poder de querer e agir. Mas quero dizer que a natureza humana se combina, assim, na vontade da natureza divina. Além disso, a vontade da natureza divina culmina, quanto à salvação dos pecadores, no mérito e na vontade da natureza humana, pois aquilo que o Pai quer, o Filho quer, e o que o Filho quer, o Pai o quer para sempre. A vontade do Filho é respaldada com mérito infinito, na qual também o Pai repousa, a saber que todos aqueles que o Pai lhe deu estejam com ele onde ele estiver, para que contemplem a sua glória. Falaremos agora sobre a vontade e as afeições do nosso sumo sacerdote. As qualificações naturais de Jesus Cristo para ser nosso sumo sacerdote. Isso nos leva a outra questão, a saber, as qualificações naturais de Cristo. Em primeiro lugar, isso é uma coisa em que eu gostaria de insistir. Cristo não possui uma natureza estranha à do homem. Os anjos nos amam, mas não são capazes de simpatizar conosco em nossas angústias, porque não são participantes de nossa natureza. A natureza traz consigo uma simpatia peculiar. Jesus Cristo é um conosco por natureza, com exceção do pecado, e isso também é uma vantagem para nós. Ele é homem como nós, feito de carne e sangue como nós somos, nascido de uma mulher e em todos os aspectos feito como nós, exceto naquilo em que o Espírito Santo interveio, como diz Hebreus 2:14 e 16, e visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, porque na verdade ele não tomou os anjos, mas tomou a descendência de Abraão. Isso lhe confere grande qualificação, pois, como eu disse anteriormente, a natureza traz consigo uma simpatia. Um homem não será afetado pela dor sofrida por um animal da mesma forma como naturalmente será pela dor que acomete a outro homem. Um animal será mais afetado com aquilo que é feito para ferir os companheiros de sua própria espécie do que o será com aquilo que é feito para ferir o homem. Por quê? Ora, porque temos uma simpatia pela nossa própria natureza. Ora, o fato de que Cristo, o sumo sacerdote da casa de Deus, é um conosco no que diz respeito à natureza, pode ser visto claramente a partir do que as Escrituras afirmam. Deus enviou seu filho, nascido de mulher. Ele nasceu da descendência de Davi segundo a carne. Descendeu dos pais, os quais, quanto à carne, Cristo veio e etc. Tudo isso faz de Cristo um sumo sacerdote bem qualificado. Não falaremos agora da necessidade de ele tomar sobre si a natureza humana, a saber, para destruir aquele que tinha o poder da morte, isso é, o diabo, e então libertar seu povo, pois isso nos afastaria demais do propósito de nosso assunto e distrairia o leitor. Mas focaremos agora em seu ofício de sumo sacerdote e naquelas qualificações naturais que o atendem a respeito disso. Logo, a natureza de Cristo é uma de suas grandes qualificações, pois a natureza traz consigo a simpatia, e onde há simpatia, haverá uma inclinação para a ajuda e para um auxílio marcada por zelo e pela indignação contra aqueles que nos afligem. Uma ursa que tem seus filhotes roubados não é capaz de ficar mais irada do que o Senhor Jesus quando são usados meios para afastar da vida eterna aqueles por quem ele morreu e por quem vive eternamente para fazer intercessão. Em segundo lugar, assim como há uma simpatia natural em Cristo por aqueles por quem ele é o sumo sacerdote, assim também há uma simpatia familiar. Ele não apenas tomou para si ou sobre si nossa natureza, mas se tornou uma só irmandade conosco. Ora, você sabe que tal fraternidade levará o homem mais longe do que a natureza o poderia levar. Então, quando a natureza e a familiaridade se combinam, há um incentivo duplo. Está escrito em Hebreus 2, versículo 11 e 12. Porque assim o que santifica, que é Cristo, como os que são santificados, que são seus santos, são todos de um, que é Deus. E eles são de Deus, como os filhos são de seu Pai, por cuja causa não se envergonha de lhes chamar irmãos, dizendo: anunciarei o teu nome a meus irmãos, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. Ora, uma relação de familiaridade é algo grandioso e, sobretudo, uma relação natural. Aqui está uma relação natural entre Cristo, o sumo sacerdote, e aqueles por quem ele vive eternamente para fazer a intercessão. Quando digo relação natural, refiro-me à sua humanidade, cuja natureza é sujeita à aflição e à angústia, como diz Hebreus 2,14,
e, visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas. Portanto, é por seus irmãos que Cristo se compromete e intercede. Quando Gideão soube, através da confissão de Zeba e Zalmuna, que os homens que eles mataram em Tabor eram seus irmãos, sua fúria transpareceu em seu rosto e ele jurou que os algozes deles deveriam morrer. Pois os relacionamentos familiares são coisas muito importantes, por isso convinha que em tudo fosse semelhante aos irmãos para ser misericordioso. Um irmão nasce para momentos de adversidade e ele fará muito para ajudar. Essa, portanto, é uma segunda qualificação com a qual Cristo Jesus é capacitado como nosso sumo sacerdote. Ele é nosso irmão. Há uma relação fraternal entre ele e nós. Portanto, em virtude dessa relação de fraternidade, ele intercede por nós de maneira mais afeiçoada. Em terceiro lugar, há outras coisas em Cristo Jesus que naturalmente lhe conferem qualificações excelentes no que concerne ao seu sacerdócio em nosso favor, a saber, as tentações e fraquezas com as quais ele foi afligido nos dias de sua humilhação. É verdade que as tentações e as fraquezas, estritamente falando, não fazem parte da constituição original de nossa natureza, nem da natureza dele. Porém, se é apropriado dizer que as tentações e aflições têm uma natureza, então as tentações e aflições dele e as nossas eram as mesmas segundo a natureza e em todo o restante também, pois está escrito que Cristo foi um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Somos tentados a desconfiar de Deus? Ele também o foi. Somos tentados a nos matar? Ele também o foi. Somos tentados pelas vaidades enganosas deste mundo? Ele também o foi. Somos tentados a cometer idolatria e a adorar o diabo? Ele também foi. De modo que, no que diz respeito a essas coisas, somos semelhantes. Desde o berço até a cruz, ele foi um homem de dores e que sabe o que é sofrer. Alguém que passou por aflições durante toda a sua vida. Observe que ele foi feito assim ou submetido a isso por ordenança de Deus. Além disso, convinha que ele fosse feito assim, isso é, fosse feito semelhante a nós em todas as coisas. Por isso, ao proporcionar-lhe mais afeição e compaixão para conosco, o tornou mais qualificado para exercer a obra de seu sacerdócio em nosso favor. Veja o que diz Hebreus 2, versículo 17 e 18. Por isso, convinha que em tudo fosse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote naquilo que é de Deus, para expiar os pecados do povo. Porque naquilo que ele mesmo, sendo tentado, padeceu, pode socorrer aos que são tentados. Aqui podemos ver como ele é qualificado e para que fim. Ele foi tentado e padeceu tentações assim como nós, para que pudesse ser compassivo, misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas pertencentes a Deus, para remover a separação feita pelo pecado entre Deus e o seu povo, ao fazer expiação pelos pecados deste. O fato de Cristo ter sido tentado e padecido como padeceu, o capacitou e preparou para exercer seu ofício de sumo sacerdote, porque naquilo que ele mesmo, sendo tentado, padeceu, pode socorrer aos que são tentados. Chamo essa qualificação tanto de natural quanto de necessária. Natural, porque em espécie é igual à nossa, isso é, as tentações de Cristo foram as mesmas que as nossas. As mesmas em natureza, as mesmas em aparência, as mesmas quanto à sua própria tendência natural, pois a tendência natural delas era arruinar a ele e a nós, mas Deus impediu que isso acontecesse. Essa qualificação de Cristo como sumo sacerdote também era necessária. Não que ela fosse necessária em si mesma, mas porque foi feita assim por aquele que pode tirar o bem do mal e a luz das trevas. Essa qualificação foi feita necessária para nós, em favor de quem Cristo foi afligido e padeceu, para que pudesse ser misericordioso, fiel e nos socorrer. Em quarto lugar, outra qualificação com a qual nosso sumo sacerdote é mais bem capacitado a interceder por nós é que somos seus membros. Ser membro é mais do que ser da mesma natureza ou da mesma família. Cristo faz intercessão por si mesmo, por seu próprio corpo e pelos vários membros dele. Sob a lei, o sumo sacerdote costumava oferecer sacrifício primeiramente por si mesmo, pelos seus próprios pecados e depois pelos pecados do povo. Não digo que Cristo tenha cometido algum pecado pessoalmente ou por seus próprios atos, pois isso seria blasfemar o nome do Santo. Contudo, Deus o Pai fez com que os pecados do seu povo fossem feitos os pecados dele.
Além disso, aqueles por quem Cristo vive para interceder estão unidos a ele e são feitos membros de seu corpo, de sua carne e de seus ossos. Estamos falando agora de suas qualificações naturais, e essa é uma delas, a saber, que aqueles por quem ele vive para fazer intercessão são seus membros, os membros de seu corpo, como diz a palavra de Deus, porque somos membros do seu corpo, da sua carne e dos seus ossos. Efésios 5:30. Portanto, aqui está a maior participação, pois a Igreja de Cristo é uma parte dele mesmo, é a própria carne dele. Porque nunca ninguém odiou a sua própria carne, antes a alimenta e a sustenta. Efésios 5:29. Isso é dito por causa da fraqueza de nossa carne, de modo que Cristo não nos amou por sermos pecadores, contudo, por sermos parte dele. Ele não pode deixar de cuidar de nós, pois a natureza impõe isso a ele. E quanto mais fracos somos, mais ele se compadece de nossas fraquezas, mais ele é afligido por nós. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Hebreus 4:15. Em nenhum momento Cristo deixa de compadecer-se, pois ele sempre é nosso cabeça e nós os seus membros. Acrescentarei que o membro, quando está mais fraco ou enfermo, é o membro a quem Cristo concede mais cuidado, proteção, compaixão e atenção. Eu amo brincar com crianças pequenas e aprendi algumas coisas enquanto fazia isso. Encontrei uma criança que machucou seu dedo, o qual teve que ficar completamente imobilizado naquele momento. Por causa desse machucado, todos os outros dedos da mão tiveram que ficar imobilizados também. Então comecei a lamentar pela criança e disse: "Coitadinho do menino com esse dedo machucado." "Ai", disse o menino com lágrimas nos olhos e veio a mim para ser consolado. Então comecei a me oferecer para tocar o seu dedo machucado. "Não", disse a criança, "por favor, não toque." Então eu respondi: "Você não pode fazer nada com esse dedo?" "Não, não", disse a criança, "nem com esta mão." Então respondi: "Podemos cortar esse dedo e comprar um dedo melhor e mais forte para você?" Com isso, a criança se sobressaltou, olhou para o meu rosto, afastou-se de mim e nutriu uma espécie de indignação contra a minha pessoa, a ponto de não querer mais ficar perto de mim. Desde então comecei a fazer uso desse bom sermão que aquela criança pregou para mim e assim continuarei a fazer. Se um membro é algo tão querido, se aquela criança tem tanto amor para com seu membro machucado e menos útil, e se ela me considerou seu amigo somente enquanto lamentei e mostrei compaixão para com seu dedo dolorido, isso me fez ver que participação o membro possui no corpo e que compaixão a alma tem por uma coisa tão inútil, pelo simples fato de ser um membro. Então, quando considerei tudo isso com relação a Jesus Cristo, logo extraí pensamentos doces a partir do dedo machucado daquela criança. Assim acontece com os cristãos, os quais são membros de sua cabeça, Jesus Cristo. Nenhuma criança pode ser tão sensível ao seu dedo dolorido quanto o Filho de Deus é com relação aos seus membros aflitos. Cristo não pode deixar de se compadecer das nossas enfermidades. Ah, quem não faria muitas súplicas, orações e intercessões por uma perna, por um olho, por um pé, por uma mão, por um dedo, para não os perder? Será que podemos imaginar que somente Cristo seria como o avestruz, embrutecido contra seus filhos, contra seus membros? Claro que não. Se Cristo perdesse um de seus membros, ele ficaria desfigurado, mutilado, desmembrado, imperfeito, quase monstruoso, pois o corpo dele é chamado de sua plenitude, a plenitude daquele que preenche tudo em todos. Naturalmente, isso tem relação com aqueles por quem ele vive para fazer intercessão, uma relação incompreensível, porque eles são seus membros. Em quinto lugar, quando mencionei que a natureza, a familiaridade e o fato de serem membros são mencionados como qualificações adequadas com as quais Cristo é capacitado, não quis dar a entender que tudo se resumisse a isso, pois então poderia ser argumentado que até mesmo um homem imperfeito pode ter tudo isso. Pois quem não sabe que o pecador tem todas essas qualificações relacionadas à sua natureza, aos seus familiares e aos seus membros? Portanto, eu tenho dito essas coisas em meu discurso apenas de maneira exemplificativa e não exaustiva. Além disso, tenho seguido esse método para se adequar à limitação do leitor. Eu também poderia dizer em seguida que Jesus Cristo, como nosso sumo sacerdote, também é assim com referência a outros propósitos. Somos sua propriedade, suas joias e seu tesouro, e ele nos considera assim. Você sabe que um homem fará muito, falará muito, intercederá muito e por muito tempo por aquilo que pertence a ele de maneira tão especial. Assim, falamos da suprema excelência das qualificações naturais de Jesus Cristo como nosso sumo sacerdote, bem como mostramos que ele tem um cuidado especial por aqueles que lhe pertencem peculiarmente.
as qualificações naturais peculiares de Cristo como nosso sumo sacerdote. Jesus Cristo é santo, portanto, é ele um sumo sacerdote adequado a uma santidade que afasta, bem como uma santidade que aproxima as pessoas e se preocupa com a condição dos que estão sofrendo aflições, e é esse tipo de santidade que está vinculada ao seu ofício. Quando um homem é instalado em um ofício, quanto mais profano ele for, pior ele desempenhará seu ofício. Por outro lado, quanto mais santo for, melhor ele exercerá o ofício que lhe foi confiado, pois sua santidade o obriga a ser fiel aos homens no que concerne ao seu ofício. É por isso que lemos que Cristo é um fiel sumo sacerdote, pois ele é santo e nos convinha tal sumo sacerdote santo. Bom e reto é o Senhor, Yahvé, Cristo Jesus. Por isso ensinará o caminho aos pecadores. Haverá um justo que domine sobre os homens, que domine no temor de Deus. Menciono esses textos para mostrar a você que, quando vinculada a um ofício, a santidade conduz a um melhor desempenho dele. Ora, Cristo é santo e ele é feito, chamado e constituído por Deus como um sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, e, portanto, ele deve administrar esse ofício em seu favor diante de Deus, isso é, deve continuar sua obra de reconciliação devido àquela iniquidade que está apegada a nós, mas que é tirada depois que você é chamado e convertido, pois estamos agora falando da segunda parte da execução do sacerdócio de Cristo, pois, ao executá-la, ele tira a iniquidade de nossas coisas santas e de nossa vida, depois que nos achegamos a Deus por meio dele. Ora, o que se achega a Deus desse modo é santo, assim como é santo aquele que conscientemente desempenha em nosso favor o ofício que Deus lhe confiou. Devido a isso, ele é colocado em oposição aos sumos sacerdotes que tinham suas fraquezas, os quais não eram santos, e por isso mesmo foi declarado a respeito deles, porque a lei constituiu sumos sacerdotes a homens fracos, mas a palavra do juramento, que veio depois da lei, constitui ao Filho, perfeito para sempre. Logo, é algo grandioso e maravilhoso saber que temos um sumo sacerdote que é santo e que não deixará de dar o seu máximo para desempenhar o ofício que lhe foi confiado em nosso favor, a saber, oferecer dons e sacrifícios pelos pecados. À sua santidade acrescenta-se a sua inocência, porque nos convinha tal sumo sacerdote santo e inocente. Quanta maldade um homem que não é inocente pode fazer quando é encarregado de desempenhar um ofício! Tal pessoa será parcial no desempenho do dever de seu ofício, privará o pobre de seu direito, fará comércio de uma causa, de um homem ou de um interesse. Ele fará ou deixará de fazer tal coisa conforme sua maldade o incitar. Assim é o ímpio que domina sobre um povo pobre. Porém, nosso Jesus, nosso sumo sacerdote, é santo e inocente. Cristo não prejudicará ninguém, não desprezará ninguém e nem privará do benefício e da vantagem de sua bendita intercessão a qualquer um que vier a Deus por meio dele. Nosso sumo sacerdote não julga parcialmente e nem recebe suborno. Um homem que não é inocente odiará e prejudicará o seu próximo. Esperará uma oportunidade para lhe fazer o mal e aproveitará, se puder, para negar o seu direito e privá-lo daquilo que lhe é devido, quando poderia ajudá-lo. Ah, mas Cristo é inocente, inofensivo como uma pomba. Ele não pensa o mal, não deseja o mal e nem faz o mal. Antes, ele intercede por você de maneira graciosa, inocente e inofensiva. Tampouco ele poderá ser convencido a prejudicar sua pessoa ou a deixar de interceder em seu favor, nem mesmo devido às suas enfermidades, às suas fraquezas e às suas provações. Não importa quão grandes elas sejam, se você realmente vier a Deus por meio dele. Ele é santo e inocente, portanto, é o mais capacitado para se tornar nosso sumo sacerdote e interceder por nós. Além disso, Cristo também é imaculado, porque nos convinha tal sumo sacerdote, santo, inocente e imaculado. Esse termo é usado para mostrar que não há, nem pode haver, qualquer defeito no ofício de Cristo. Um homem que é santo ou inocente pode vir a se macular. Somos ordenados a ser santos e inocentes, e no sentido evangélico, isso se aplica a todo cristão. Cristo é santo e inocente em um sentido legal, ou seja, ele é perfeitamente assim aos olhos da lei. Esse é um assunto importante, pois mostra que, assim como não podemos fazer nada para tentar Cristo a nos prejudicar, assim também nada nele mesmo pode tentá-lo a isso.
Um homem que está contaminado por suas máculas tem em si aquilo que o fará desempenhar seu ofício de maneira infiel, ainda que ele não tenha tais inclinações para com aqueles cujo bem ele deveria buscar por meio do desempenho do seu ofício. Porém, aquele que é imaculado no sentido da lei, como nosso Senhor Jesus Cristo, é alguém que não apenas não faz o mal, nem age falsamente em seu ofício, mas alguém que não pode fazer isso, que não sabe como ser infiel àquilo que lhe foi confiado. Ele é santo, inocente e imaculado, e portanto isso é algo grandioso. Ele não possui em si um princípio de maldade, e nem nele há qualquer raiz de amargura como há em nós, a qual, brotando, contamina não apenas a nós mesmos, mas frequentemente contamina outros também. Ah, mas nosso sumo sacerdote é imaculado, ele não é corrupto e nem corrompe. Ele executa seu ofício de maneira justa, fiel e santa, de acordo com as nossas necessidades e com a confiança depositada nele. Isso não é tudo. Assim como Cristo é santo, inocente e imaculado, assim também ele é separado dos pecadores, tanto em sua concepção quanto ao lugar ordenado para executar essa parte de seu ofício como sumo sacerdote. Ele não foi concebido no ventre por geração carnal e nem foi gerado a partir de natureza corrupta e contaminada. Cristo não exerce seu ofício com materiais que estão corrompidos, manchados ou imperfeitos, mas com aquilo que é imaculado, com o seu sacrifício e oferta imaculados. O sacrifício de Cristo como nosso sumo sacerdote não é marcado por pecado e imperfeição, como eram os sacerdotes e os seus sacrifícios sob a lei. Cristo está separado deles a esse respeito, mais do que um anjo está separado de um animal. Ele não tem nenhuma das características, atitudes ou inclinações que os pecadores possuem. Seus caminhos são peculiares a ele, os quais não aprendeu de qualquer outro senão do Pai. Jesus não faz nada senão aquilo que é reto entre os homens. Por isso, ele está separado deles para ser nosso sacerdote. É por tudo isso que também é dito que ele é mais sublime do que os céus, pois convinha tal sumo sacerdote para nós, que é santo, inocente e imaculado, separado dos pecadores e feito mais sublime que os céus. A Escritura declara que nem os santos e nem os céus são puros aos olhos de Deus. Eis que ele não confia nos seus servos e aos seus anjos atribui loucura. Eis que ele não confia nos seus santos e nem os céus são puros aos seus olhos. Portanto, por essa expressão, ele nos mostra que nosso sumo sacerdote é mais sublime do que os céus ou de qualquer outro anjo, mais puro e perfeito do que qualquer outro. Essa expressão também nos mostra que todo o exército celestial está sob seu comando, para fazer que sua intercessão prevaleça junto ao Pai em nosso favor. Todos os anjos o adoram e são enviados por ele para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação. Além disso, fica evidente que é impossível que nosso sumo sacerdote degenere ou decaia, pois ele é feito mais sublime que os céus. Pode acontecer de até mesmo os espíritos que estão nos céus venham a se corromper. Os próprios céus pereçam e envelhecem, como nos diz a palavra. Mas quanto àquele que está acima dos céus, que é feito mais sublime do que os céus, que ascendeu muito acima de todos os céus, ele é o mesmo, e os seus anos não acabarão, porquanto ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Isso é acrescentado para mostrar que Cristo não é como os anjos e nem como os céus, sujeito à decadência ou à degeneração, ou a desanimar e cometer negligência no que diz respeito à execução de seu ofício. Mas quando chegar ao final de sua obra e ele estiver prestes a sair do lugar santo, será visto que ele continuará tão afetuoso, tão cheio de amor e tão disposto e desejoso de nossa salvação, como sempre esteve desde o primeiro momento em que foi feito sumo sacerdote e assumiu o exercício de seu bendito ofício em nosso favor. Vemos assim que nosso sumo sacerdote não é como aqueles de quem você lê na lei. Ele não tem defeitos ou qualquer imperfeição. Portanto, ele não está sujeito a negligenciar ou a falhar na devida execução de seu ofício, mas é capaz de salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Tudo isso que é dito a respeito de Cristo é muito proveitoso para nossa consideração, a saber, que ele é designado, instituído, chamado e qualificado assim por Deus. Esse sacerdócio glorioso e os efeitos dele nos revelam o amor do coração do Pai e do Filho para conosco. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno.
Isso não é tudo. Assim como Cristo é santo, inocente e imaculado, assim também ele é separado dos pecadores, tanto em sua concepção quanto ao lugar ordenado para executar essa parte de seu ofício como sumo sacerdote. Segundo motivo, nossa segurança para agir dessa maneira. Falaremos agora sobre o segundo motivo, a saber, que podemos alcançar misericórdia e achar graça para nosso auxílio em tempo oportuno, ou que encontraremos misericórdia e acharemos graça para nosso auxílio se nos achegarmos como deveríamos ao trono da graça. Nesse motivo, deveremos considerar três coisas. Em primeiro lugar, que os santos se encontram em tempo oportuno enquanto estão nesse mundo. Em segundo lugar, que nada pode nos encorajar em nossos momentos de necessidade, senão um suprimento contínuo de misericórdia e graça. Em terceiro lugar, que a misericórdia e a graça devem ser obtidas a partir do trono da graça, e devemos buscá-las ali por meio da oração, se quisermos, como devemos, superar esses tempos de necessidade. Em primeiro lugar, quanto à primeira coisa, que os santos sempre se encontram em tempo oportuno nesta terra, ou em tempos que evidenciarão sua necessidade de uma assistência contínua da graça de Deus, para que prossigam caminhando retamente. Portanto, esse é um motivo que nos traz um espinho na carne e nos leva a suplicar diante do trono da graça. Esses tempos oportunos em outros lugares são chamados de tempos perigosos, dia mau, hora e poder das trevas, dia da tentação, dia nublado e dia escuridão. Com efeito, geralmente todos os dias de nossa peregrinação aqui são maus. Cada dia traz consigo mal o suficiente para destruir até o melhor dos santos, se não fosse pela graça de Deus. Mas também há, como sugeri, tempos particularmente maus, tempos mais eminentemente perigosos e perturbadores para os santos. Eis alguns exemplos. 10 circunstâncias especiais de necessidade. Primeiro, aos dias de sua juventude e infância na graça. Esses dias geralmente são acompanhados de muitos males para aqueles que estão buscando o caminho para Sião com todas suas forças. Então, o diabo perdeu um pecador. Há um cativo que quebrou suas correntes e fugiu de seu senhor. O inferno parece ser despertado do seu sono. Os demônios saem, rugem ferozmente, procuram recuperar seu fugitivo. Eles o tentam, ameaçam, bajulam, confundem, jogam poeira em seus olhos, o envenenam com o erro e o perturbam enquanto ele está nas mãos do olheiro. Fazem qualquer coisa para impedi-lo de vir a Jesus Cristo. Esse não é um tempo oportuno? Há alguém que não desejaria uma abundância de graça nessa ocasião? Não é absolutamente necessário que você, se estiver passando por tais tentações, se achegue ao trono da graça para alcançar misericórdia e achar graça, a fim de ser ajudado em um tempo oportuno como esse? Um espírito de oração agora é tão precioso quanto a própria vida. Portanto, vocês que entendem o que digo, que estão livres do inferno, que fugiram para o refúgio para se apegarem à esperança que lhes foi proposta, que ouvem o leão rugir atrás de vocês e que, enquanto correm, são mantidos despertos pelo barulho metálico de suas correntes rompidas atrás de vocês, a promessa é que aqueles que vêm a Deus com choro e com súplicas serão guiados por Ele. Bem, esse é um tempo oportuno, um momento de necessidade. Agora, sua guarda está baixa, seus joelhos estão fracos e vocês se encontram no pó. Orem para que vocês não sejam arrancados das mãos do olheiro. Segundo, os tempos de prosperidade também são tempos oportunos. Refiro-me aos tempos de prosperidade espiritual. Pois, assim como Satanás sabe como adequar suas tentações no dia da sua necessidade, assim também ele sabe quais as tentações mais adequadas para lhe enredarem no dia da sua prosperidade. Ele tem suas hostes espirituais da maldade nas regiões celestiais. Ele sabe como armar uma armadilha para você tanto na terra de Canaã como no deserto, tanto no seu tempo de abundância quanto no tempo de fome e carência. Na verdade, esses tempos parecem ser os mais perigosos, não em si mesmos, mas devido aos enganos do nosso coração. Por isso, Moisés deu a seguinte advertência aos filhos de Israel para quando Deus lhes desse a terra prometida, com suas vinhas, poços e oliveiras, e então eles comessem e se fartassem. Guarda-te que não te esqueças do Senhor que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. Deuteronômio 6, do 10 ao 13. E novamente, ele repete essa advertência dizendo, em Deuteronômio 8, do 10 ao 14: Quando, pois, tiveres comido e fores farto, louvarás ao Senhor teu Deus pela boa terra que te deu.
Guarda-te que não te esqueças do Senhor teu Deus, deixando de guardar os seus mandamentos, os seus juízos e os seus estatutos que hoje te ordeno, para não suceder que, havendo tu comido e fores farto, e havendo edificado boas casas e habitando-as, e se tiverem aumentado os teus gados e os teus rebanhos, e se acrescentar a prata e o ouro, e se multiplicar tudo quanto tens, se eleve o teu coração e te esqueças do Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. E tudo isso pode ser aplicado a nós de maneira espiritual, pois há armadilhas preparadas para nós mesmo em nossas melhores coisas, e aquele que tem grandes prazeres e se esquece de orar pedindo por graça para mantê-lo humilde, logo estará na mesma situação de Pedro, depois de conhecer o Senhor Jesus pela revelação do Pai. Terceiro, quando estamos carentes e desprovidos de bens terrenos, pois esse tempo está cheio de tentações e armadilhas. Neste momento, os homens, se não vigiarem bem suas ações e intenções, serão tentados a transgredir tanto a sua consciência quanto a palavra de Deus, e a se arriscarem a fazer coisas perigosas e que tendem a tornar toda a sua religião e fé vãs. O santo autor Agur estava ciente disso, então ele orou: "Não me deixes ser rico e farto, para que eu não te negue, que eu não seja pobre, para que eu não roube e tome em vão o nome do meu Deus." Provérbios 30, do 7 ao 9. São muitos os inconvenientes que assaltam aqueles que estão em tais necessidades neste mundo. Esse é um tempo difícil para o homem e os demônios se aproveitarão disso, tanto quanto os parasitas se aproveitam para atacar uma ovelha magra e doente. Será difícil para um homem que se encontra cheio de males e de ilusões tolas e ociosas se levantar e gozar de prosperidade novamente. Satanás lhe dirá: "Este não é o tempo de manter uma consciência sóbria, de honrar sua palavra e suas promessas e de pagar pelo que você compra, mas sim de furtar e roubar seu próximo." Agur tinha medo disso, portanto, ele orou para que Deus o guardasse daquilo que o tentaria a proceder assim. Quantos em nossos dias, por essas mesmas razões, trouxeram um mau testemunho para o Evangelho e se precipitaram nas ciladas do diabo? E tudo isso porque não se dispuseram a orar a Deus buscando sua graça, a fim de serem ajudados em tempo oportuno, mas deixaram de lado o que é bom e se entregaram às tentações do diabo e às inclinações sutis e enganosas da carne. Quarto, outro tempo de necessidade é o dia da perseguição. Esse tempo é chamado de a hora das trevas e o dia nublado e de escuridão. Esse dia, portanto, está cheio de armadilhas e de males de todo tipo, de temor dos homens, dos terrores de uma prisão e da perda de bens e da vida. Então, todas as coisas parecem incertas e a prova de fogo chegou. Agora, aquele que não se põe a orar e que não se dedica a comparecer perante Deus no trono da graça, por meio do sacerdócio de Jesus Cristo, age como se caísse diante de todos os homens que o contemplam, e essa é uma queda vil, uma queda que não só quebrará seus próprios ossos, mas também partirá o coração daqueles que temem a Deus e o observam. Portanto, cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Quinto, outro tempo oportuno é quando você muda de condição e entra em novos relacionamentos, pois aqui também há armadilhas e enganos esperando por você. Quando uma criança esperançosa vai para o seu serviço para se tornar aprendiz, quando um jovem ou uma jovem se casa, e embora tenha orado anteriormente, eles deixam de orar agora. Muitas vezes tais pessoas são arruinadas e a razão disso é que essa mudança é acompanhada de novas armadilhas, de novos perigos e de novas tentações, os quais se aproveitam de seu descuido para se apoderar delas e conduzi-las à perdição. Em meus poucos dias de vida, vi muitos, ouso dizer, irem para o abismo desta maneira, os quais, por certo tempo, pareciam ser os mais importantes e esperançosos no lugar onde viviam. Ah, quão rapidamente o amor deles se esfriou, tiveram suas lâmpadas impedidas de queimar. Quão rapidamente eles perderam o amor por seus ministros, porque foram iluminados, e pelos cristãos mais fervorosos com quem mantinham uma comunhão através da qual costumavam ser mantidos acordados e diligentes. Com que rapidez eles descobriram novos amigos, novos companheiros, novos caminhos, novos modos de vida e novos prazeres para alimentar suas mentes tolas. Portanto, vocês que se encontram nesse tempo de necessidade, cheguem-se, pois, com confiança ao trono da graça, para que possam alcançar misericórdia e achar graça, a fim de serem ajudados em tempo oportuno.
Sexto, outro momento de necessidade é quando a maioria dos que professam ser cristãos está em decadência, quando o costume de fazer gracejos e brincadeiras tolas removeu toda a seriedade e a modéstia dentre os homens. Você deve orar, ou então morrerá. Ore contra essas decadências, contra esses costumes vãos, contra essas brincadeiras tolas, contra essas modas supérfluas e vãs que dominam os outros, senão o mesmo certamente baterá à sua porta e cativará a sua atenção. Caso isso aconteça, rapidamente lhe derrubará na lama com os outros e lhe colocará em perigo de condenação como eles estão. Sétimo, quando incorremos em culpa e Deus oculta sua face de nós. Esse é um momento perigoso. Então, se deixar de orar, você estará perdido, pois a tendência natural da culpa é afastar um homem de Deus. Foi assim que aconteceu com nosso primeiro pai, e muitas vezes, quando Deus esconde sua face, os homens se desesperam, abandonam todos os seus deveres e repetem o que alguém já disse. Que mais, pois, esperaria do Senhor? Seu grande auxílio contra isso é a perseverança em oração. A oração luta contra o diabo, derrota-o. A oração luta com Deus e prevalece. A oração luta contra todas as tentações e as supera. Grandes coisas foram feitas pela oração e até mesmo pela oração daqueles que incorreram em culpa e que, devido aos seus pecados, perderam a alegria e o senso do favor de Deus. Portanto, quando essa necessidade, esse tempo mau o alcançar, ore. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Oitavo, o dia da acusação e da calúnia é outro momento de necessidade, um dia em que você ansiará pelos suprimentos da graça. Por vezes, nos deparamos com dias em que somos bombardeados de acusações, calúnias, escândalos e mentiras. Cristo mesmo considerou tal dia de opróbrio como um dia pesado para ele, e há muitos que professam ser cristãos que estão privados de toda boa consciência para com Deus e do testemunho público de seu nome por coisas como essas. Quando o homem está sofrendo acusações, é como se ele estivesse sendo apedrejado até a morte. Esforça-se para se achegar ao trono da graça, para que a misericórdia e a graça te sustentem, ou então você se desviará e perecerá sob o peso das acusações que virão sobre você. Nono, quando os amigos de um homem o abandonam e o deixam por causa de seus princípios cristãos ou daquelas tentações que acompanham sua fé. Esse é um tempo doloroso que muitas vezes acomete aqueles que são piedosos, como aconteceu com Cristo, Paulo, Jó, Amã e muitos outros servos de Deus nos dias de suas tentações neste mundo. Jó lamentou acerca disso, assim como Amã, Paulo e Cristo. Em tais tempos, o homem se encontra tão desamparado quanto um pelicano no deserto, como uma coruja em lugar ermo, ou como um pardal solitário no telhado. Se esse homem não se achegar ao trono da graça através da oração, por meio de Cristo, e assim buscar a graça para o sustentar, o que mais ele poderá fazer? Ele não pode viver por si mesmo. Portanto, esse é um mal doloroso. Décimo, o dia da morte, o dia de fazer as malas e partir para seguir o caminho de toda a terra. Então, lhe sobreveio a maior provação, com exceção daquela do dia do julgamento. O homem deve ser despojado de tudo, exceto daquilo que não pode ser abalado. Ele se aproxima das fronteiras da eternidade e começa a ver os limites do mundo. Então a morte e a sepultura são mais reais do que nunca. O homem começa a ver o que é a separação entre o corpo e a alma e o que é ir para se apresentar diante de Deus. Naquela hora, a porta obscura pela qual ele deverá passar e os pensamentos acerca do que virá após o leito de morte até o portão do céu santo estão mais presentes em seu coração do que quando a saúde e a prosperidade o cercavam. Portanto, esse verdadeiramente é um tempo de provação, uma hora de necessidade. Um homem prudente fará disso uma das grandes preocupações de toda a sua vida e buscará acumular graça para esse dia, embora o tolo se enfureça e confie em si mesmo, pois ele sabe que tudo será insuficiente para manter sua alma aquecida quando a morte, com a sua mão fria, acariciar o seu rosto e o seu coração, o que fará seu sangue coagular, quando a morte poderosa começar a romper seu cordão de prata e a despedaçar sua taça de ouro. Assim, esses motivos colocam um espinho em nossa carne para nos levar ao trono da graça em busca de misericórdia e ajuda em tempo oportuno. A súplica contínua da graça, essencial para nosso bem-estar. Em segundo lugar, mostraremos agora que nada pode nos sustentar em nossos tempos de necessidade,
senão um suprimento contínuo de misericórdia e de graça. O texto implica isso plenamente, pois nos direciona ao trono da graça, para buscarmos misericórdia e auxílio para esse fim. E se houvesse qualquer outra coisa que pudesse ser usada para o mesmo fim, o apóstolo a teria mencionado e direcionado os santos para lá. Porém, visto que ele menciona os tempos de necessidade e os direciona ao trono da graça para alcançarem misericórdia e ajuda, segue-se que somente a misericórdia e a graça podem nos ajudar no dia mau. Ora, a misericórdia e a graça devem ser consideradas distintamente. Primeiro, misericórdia é aquilo pelo que temos por meio de Cristo, a permanência, a multiplicação do perdão do pecado, sem o qual não há salvação. E segundo, graça é aquilo pelo que somos sustentados e capacitados a passar por nossos momentos de necessidade como cristãos, sem a qual também não há salvação. Todos concordarão com essa definição de misericórdia. Quanto à definição de graça, ela fica evidente a partir de Hebreus 10, 38 e 39. Se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Misericórdia é aquilo pelo qual somos perdoados de todas as nossas quedas, falhas e fraquezas que nos acompanham e nas quais podemos incorrer nos momentos em que somos tentados. Devemos orar por essa misericórdia, dizendo: Pai nosso, perdoa-nos as nossas ofensas. Pois, embora a misericórdia nos seja concedida gratuitamente, ainda assim Deus quer que a peçamos para que possamos obtê-la. Como diz o texto, cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça para que possamos alcançar a misericórdia. Nisso consiste a nossa ajuda, a saber que a misericórdia de Deus deve ser estendida a nós desde o seu trono por meio de Jesus Cristo, para que sejamos perdoados em todas as fraquezas nas quais podemos incorrer em nossos momentos de necessidade durante os dias maus. É por isso que devemos orar. Foi isso que Davi fez quando disse: certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Quando eu disse: o meu pé vacila, a tua benignidade, Senhor, me susteve. A misericórdia me purifica e me livra da culpa e da imputação do pecado para a morte, por meio de Cristo. Por outro lado, nada pode nos ajudar quando nos faltam a misericórdia e a graça, pois nem nossos recursos, nem nosso conhecimento, nem nossas realizações e nem nossos dons podem nos sustentar enquanto estivermos neste mundo, mas terminaremos culpados daquilo que nos afundará no inferno, se não tivermos a misericordiosa graça de Deus para o perdão de nossos pecados. Os dons que recebemos ou que podemos receber não podem fazer isso, nada pode fazê-lo, exceto a misericórdia de Deus que perdoa nossos pecados, pois todos os nossos dons são imperfeitos, eles não podem produzir uma obediência imaculada. Porém, onde não há uma obediência imaculada, há uma necessidade de um perdão contínuo por meio da misericórdia, ou então sabemos qual será o fim dessa alma. Aqui, portanto, o apóstolo impõe a você uma obrigação de se achegar ao trono da graça, para que possa obter misericórdia continuamente enquanto viver nessa vida vã na terra. Pois não há um dia em que você possa viver ou um dever que você possa cumprir que seja suficiente para lhe salvar. Você precisará alcançar misericórdia para que sua iniquidade seja removida. Você não pode receber misericórdia suficiente a ponto de não precisar de outra porção de misericórdia para perdoar sua falha em não ter recebido a misericórdia oferecida como deveria. Nunca recebemos a graça da misericórdia de maneira tão humilde, tão disposta, tão alegre e tão grata como deveríamos. Portanto, por falharmos até mesmo nessas coisas, temos a necessidade de mais e mais misericórdia da parte de Deus para que nossos pecados sejam perdoados, e essa necessidade continuará enquanto estivermos passando por dias maus. Mas não é por essa grande graça que devemos ser chamados a nos achegarmos a Deus em busca de misericórdia. Deus não é tão indescritivelmente benigno para conosco ao nos oferecer tal trono da graça, tal sacrifício, tal sumo sacerdote e tal misericórdia, e então nos convidar a vir com confiança perante Ele com base nisso? Sua bondade não é ainda mais manifesta ao nos dar suprimentos e orientações acerca dos tempos de necessidade e dos dias maus, com o propósito de nos incitar a ir a Ele em busca de misericórdia?
Isso então nos mostra que, como já sugerimos anteriormente, que o trono da graça e Cristo Jesus, nosso sumo sacerdote, são oferecidos devido às nossas imperfeições, ou seja, para que nós que somos chamados não sejamos privados da herança eterna que nos está proposta. Mesmo naquele que foi justificado, permanecem fraquezas, erros e falhas que exigem um suprimento contínuo de misericórdia e de perdão para sustentá-los. Além disso, isso também sugere que aqueles que são o povo de Deus não devem se abater ao perceber de suas próprias imperfeições, ou seja, eles não devem se sentir tão desanimados a ponto de rejeitarem a fé, a esperança e a oração, pois um trono da graça é provido para eles, ao qual podem e devem recorrer continuamente para buscarem a misericórdia que perdoa pecados. Assim como devemos nos achegar ao trono da graça para alcançar misericórdia, assim também devemos nos achegar para encontrar graça. Aqueles que alcançam misericórdia encontrarão graça. Portanto, essas coisas devem ser consideradas juntas: obter misericórdia e achar graça. Os que se achegam ao trono da graça devem primeiramente encontrar misericórdia, pois assim como o perdão precede a santificação em geral, assim também o perdão vem antes dos atos específicos de graça para a santificação restante. Deus não dá o espírito de graça àqueles a quem ele ainda não perdoou por sua misericórdia por causa de Cristo. Pelo tempo de Deus, como nosso Pai, deixar de nos perdoar como seus filhos adotados, pelo mesmo tempo, ficaremos privados dos suprimentos da graça sugeridas no texto. Mas quando alcançamos a misericórdia para o perdão dos nossos pecados, então também encontramos graça para a nossa renovação. Portanto, ele diz: primeiro, alcance a misericórdia e depois ache graça. Eu entendo que a graça intencionada aqui é aquela que Deus nos deu com o propósito de habitar em nós e que é por meio do suprimento dela que seremos capacitados a agir e sofrer de acordo com a vontade de Deus, como a palavra de Deus diz em Hebreus 12, 28. Tendo recebido um reino que não pode ser abalado, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus agradavelmente, com reverência e piedade. E em outras passagens como esta, antes, ele dá maior graça. Portanto diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Portanto, esse texto se refere àquela graça que foi ou que será dada, que foi recebida ou que será recebida. A graça como uma raiz ou um princípio e os suprimentos contínuos de graça, visando o aperfeiçoamento daquela salvação que Deus designou para nós. Foi isso que consolou Paulo quando um mensageiro de Satanás foi enviado para esbofeteá-lo e então Cristo lhe disse: "Minha graça te basta." É como se Cristo tivesse dito ao apóstolo: "Paulo, não fique tão profundamente abatido. Eu tenho tudo o que é preciso para lhe manter de pé e superar as adversidades. A minha graça. Por ela, você será apoiado, fortalecido, consolado e capacitado para viver uma vida triunfante apesar de tudo que lhe oprime." Mas isso foi dito a Paulo depois que ele orou. "Por isso orei a Deus 3 vezes", disse ele. Também lemos em 2 aos Coríntios 9:8. "Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo toda a suficiência, abundeis em toda a boa obra." Assim, você pode ver que, pelo termo graça nas passagens bíblicas citadas acima, se entende aquele espírito, concessão inicial e suprimentos contínuos de graça através dos quais somos fortalecidos interiormente e somos levados a abundar em toda a boa obra. A partir do que foi dito acima, concluo que, assim como há uma misericórdia a ser alcançada por nós a partir do trono da graça para o perdão de todas as nossas fraquezas, assim também há uma graça que devemos achar, a qual nos fortalecerá ainda mais, bem como nos capacitará a andar em toda boa obra e a viver na presença dele. Deus nos concede ainda mais graça e nós recebemos frequentemente a abundância da graça que reinará em nossas vidas por meio de um só, Jesus Cristo. Isso nos ensina várias coisas, mencionarei algumas delas a seguir. O que isso deve nos ensinar? Enquanto permanecermos em nossa natureza em si mesma, não somos capazes de servir a Deus. Nem mesmo a natureza na qual a graça habita, quando considerada separada dessa graça, pode servir ao Senhor. Nada pode ser feito de maneira correta sem a graça, isso é, nenhuma parte dos deveres do Evangelho. Retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus agradavelmente, com reverência e piedade. A natureza só pode servir a Deus de maneira agradável quando governada, capacitada e sustentada pela graça.
Retenhamos a graça, busquemos e encontraremos graça para fazer isso, pois não poderemos fazê-lo senão por ela. Como podemos ver a partir de 1 Coríntios 15:10. Mas pela graça de Deus sou o que sou. E a sua graça para comigo não foi vã. Antes, trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia não eu, mas a graça de Deus que está comigo. O que pode ser mais claro do que esse belo texto? Aqui, o apóstolo exclui completamente até mesmo a natureza santificada, pois ele realmente era um homem santificado, e conclui que mesmo ele, em si mesmo, não fez nenhuma de todas as grandes obras que realizou, mas elas foram feitas, ou seja, ele as fez pela graça de Deus que estava nele. Portanto, nem mesmo a natureza santificada pode por si mesma fazer nada para agradar a Deus Pai. Essa não é a experiência de todos os piedosos. Será que eles podem fazer em todos os momentos aquilo que fazem apenas em determinados momentos? Eles podem orar, crer, amar, temer, se arrepender e se curvar diante de Deus sempre da mesma maneira? Não. Por que não, se são os mesmos homens, a mesma natureza humana, os mesmos santos? Sim, são. Porém, nem sempre a mesma graça opera sempre no mesmo grau naquele homem, naquela natureza, naquele santo. Portanto, apesar do piedoso ser quem é, ele não pode fazer o mesmo em todos os momentos. Diante disso, fica evidente que a natureza em si mesma não pode fazer aquilo que é aceitável a Deus. A natureza refinada, purificada e santificada não pode fazer nada senão receber os suprimentos imediatos, as iluminações e os auxílios daquele Espírito e princípio de graça pelos quais é então santificada. Assim como a natureza, mesmo a natureza habitada pela graça, não pode fazer nada aceitável diante de Deus à parte da ajuda dessa graça, assim também, depois que a graça é recebida, se não for suprida com mais graça, não pode fazer com que continuemos a prestar um serviço aceitável a Deus. Isso também fica claro pelo texto, pois o escritor fala daqueles que devem receber a graça no plural. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Se a graça recebida fosse suficiente, que necessidade haveria de mais? Por que precisamos orar pedindo mais graça? Por que precisamos ir ao trono da graça para buscar mais graça? Ora, essa mesma exortação já nos diz que ela não é suficiente. Os presentes suprimentos da graça são proporcionais à nossa necessidade atual e nos ajudam a realizar a obra ou o dever presente. Mas será que a nossa necessidade atual é toda a necessidade que teremos ou o dever atual é todo o dever que teremos que cumprir no mundo? Assim, a graça que recebemos no presente, embora possa nos ajudar a cumprir uma obra presente, não pode ser um suprimento adicional, nos ajudar a fazer o que deve ser feito no futuro. Portanto, o apóstolo diz que foi sustentado por ter alcançado um socorro contínuo da parte de Deus. Mas, alcançando o socorro de Deus, ainda até ao dia de hoje, permaneço dando testemunho tanto a pequenos como a grandes. Atos 26:22. Devemos suplicar a Deus todos os dias por seus suprimentos diários, se quisermos cumprir aquilo que devemos fazer a cada dia. Uma presente dispensação da graça é como uma boa refeição, uma chuva oportuna ou uma pequena quantia de dinheiro no bolso. É tudo o que nos basta para a necessidade presente. Mas será que aquela boa refeição que comi na semana passada me permitirá, se eu não fizer nenhuma outra, executar um bom dia de trabalho hoje? Ou será que aquela chuva que caiu no ano passado, se não houver nenhuma outra chuva, ajudará os grãos e a grama que estão crescendo agora? Ou será que aquela pequena quantia de dinheiro, que supriu minhas necessidades em outro dia, servirá também, sem que qualquer dinheiro seja adicionado, para suprir as minhas necessidades de hoje? O mesmo pode ser dito acerca da graça que recebemos hoje. Ela é como o óleo na lâmpada, o qual deve ser alimentado, acrescentado e suprido. Antes, ele dá maior graça. A graça é a seiva que mantém os ramos a partir da raiz. Interrompa o suprimento de seiva e os ramos murcharão. Assim como os ramos são supridos desde a raiz pela seiva, assim também cada membro é provido de um suprimento contínuo de graça a partir de Cristo. E todos nós recebemos também da sua plenitude e graça por graça. O dia da graça recebida é o dia da graça usada, é o tempo que temos para usá-la. Por isso, somos chamados de peregrinos e estrangeiros na terra, isso é, pessoas que viajam de lugar para lugar e vão avançando de provação em provação. Ora, assim como o viajante que chega a uma nova hospedagem é obrigado a gastar um novo dinheiro, assim também os cristãos, quando se encontram em uma nova tentação,
em uma nova provação, estão obrigados a gastar um novo suprimento de graça. Quando e enquanto seus filhos estão viajando, certos grandes homens determinam que eles sejam sempre providos de tempos em tempos com dinheiro para o suprimento adequado deles. Ora, o mesmo acontece com os filhos do grande Deus, o qual nos permitiu viajar para além do mar ou para um lugar distante da casa de nosso Pai. Então, ele designou que nos fosse suprida a graça para tal circunstância ou tentação, conforme a nossa necessidade o requeira. Porém, além disso, assim como o Senhor espera que seu filho esteja consciente do vazio atual de sua bolsa e com as dificuldades presentes que ele deve enfrentar, assim também Deus, nosso Pai, espera que lhe supliquemos por meio de Cristo o suprimento de nossa necessidade diante do trono da graça, a fim de recebermos os suprimentos da graça. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Então, isso nos mostra a razão pela qual muitos cristãos que são realmente habitados pela graça de Deus permanecem se comportando de maneira tão estranha, agindo de forma tão errada e vivendo vidas tão parecidas com as pessoas do mundo. Eles são como os desleixados filhos dos nobres, os quais andam com suas piores roupas quando podiam estar vestidos com as melhores. Esses jovens não se importam e talvez até desprezem informar seus pais a respeito de suas necessidades e, portanto, andam com as suas roupas desgastadas e com meias e sapatos furados. Esse é um sinal claro de um insensato filho de Deus. Isso também nos revela a razão de todas aquelas terríveis quedas e desvios pelos quais muitos dos santos passam. A saber, eles não se importaram em viajar para ver o que estava por vir e orar por um suprimento de graça para sustentá-los. Eles foram muito descuidados, como Davi, ou foram muito confiantes, como Pedro, ou foram muito sonolentos, como os discípulos, e assim a tentação veio sobre eles e as suas necessidades os surpreenderam como homens armados. Isso também nos mostra a razão pela qual alguns que deveriam cair todos os dias, como sua falta de cuidado, sua pequena experiência e seu pouco conhecimento das coisas de Deus parecem indicar. No entanto, permanecem de pé, seguem sua caminhada e conservam suas vestes mais brancas do que aqueles que, comparado a eles, possuem 2 vezes mais experiência. Eles são santos que se dedicam à oração e comparecem muitas vezes perante o trono da graça. Eles são conscientes de sua fraqueza e dos perigos aos quais estão sujeitos. Portanto, não ficarão satisfeitos enquanto não obtiverem mais graça. Em terceiro lugar, isso me leva a lhe mostrar que, se fôssemos sábios, nos dedicaríamos no dever de orar mais diante desse trono em busca de mais graça. Oh, que vidas imaculadas poderíamos viver! Assim, sempre precisamos receber ajuda em tempos oportunos, como o nosso texto insinua, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. O apóstolo Pedro quis dizer o mesmo quando declarou: "E vós também, além de sua fé em Cristo e de sua feliz condição de justificação, pondo nisto mesmo toda a diligência, acrescentai à vossa fé a virtude, e à virtude a ciência, e à ciência a temperança, e à temperança a paciência, e à paciência a piedade, e à piedade o amor fraternal, e ao amor fraternal a caridade. Porque, se em vós houver e abundarem estas coisas, não vos deixarão ociosos nem estéreis no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele em quem não há estas coisas é cego, nada vendo ao longe, havendo-se esquecido da purificação de seus antigos pecados. Portanto, irmãos, procurai fazer cada vez mais firme a vossa vocação e eleição, porque fazendo isto, nunca jamais tropeçareis, porque assim vos será amplamente concedida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo." Segundo Pedro 1, dos 5 ao 11. A maior parte dos que se dizem cristãos hoje em dia gasta seu tempo contraindo culpa e pedindo perdão, e ainda assim não melhoram, considerando que, se eles tivessem a graça de adicionar à sua fé virtude e etc., eles poderiam ter mais paz, viver uma vida melhor e não ter a cabeça tão vazia como frequentemente eles têm. Aquele que bem ordena o seu caminho, eu mostrarei a salvação de Deus. Salmos 50, 23. Ora, não é possível que ordenemos o nosso caminho corretamente sem que recorramos a súplicas constantes por mais graça diante do trono da graça. Então, essa é a razão pela qual cada nova tentação que vem sobre você o frustra e o vença tão facilmente que você precisa de uma nova conversão para ser recuperado do poder e da culpa que se apegou a você como sua própria sombra. Uma tentação nova, repentina e inesperada geralmente leva a falhar aqueles que não estão vigiando
e que não estiveram com Deus para serem revestidos da graça que os faria suportar tal tentação, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Há graça a ser encontrada no trono da graça, que nos ajudará em nossas maiores dificuldades. Buscai e achareis, pois ela está lá para ser encontrada pela alma que a buscar. Portanto, concluirei como comecei. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Conclusão. Algumas lições a serem aprendidas a partir desse texto. Primeiro, o pecado é terrível. Você deve se lembrar que até agora falamos do trono da graça e lhe mostramos do que se trata. Falamos acerca do sacrifício de Cristo e de como ele administra seu ofício de sumo sacerdote diante do trono da graça. E falamos também sobre a misericórdia e a graça que deve ser obtida e encontrada a partir desse trono da graça e que benefício isso é para nós no que diz respeito à nossa peregrinação. Ora, podemos concluir a partir de tudo isso que o pecado é uma coisa terrível, pois a razão de todas essas coisas existirem é que os homens sejam salvos do pecado. O que então é o pecado? É o pior dos inimigos. O pecado é pior do que todos os demônios, pois foi o pecado que transformou os demônios no que eles são e nada além do pecado poderia tê-los feito assim. Eu pergunto, o que é ser um demônio se não estar para todo o sempre sob o poder e o domínio do pecado com um espírito implacável contra Deus? E essa é uma obstinação tal que nem todo o poder no céu e na terra pode libertá-los, pois, em sua justiça, Deus os prendeu a esse julgamento. Pelo seu próprio pecado, esses espíritos são levados para longe de si mesmos, bem como do Deus que os criou. Eles não podem planejar seu próprio bem, nem podem deixar o que eles sabem que será prejudicial para eles mesmos. O pecado os prendeu a si tão firmemente que já não pode haver libertação para eles, senão pelo Filho de Deus, o qual também o rejeitou e os entregou a si mesmo e ao julgamento que eles merecem. O pecado também venceu tal homem e fez dele um inimigo de Deus e de sua própria salvação. O pecado o prendeu, o cativou e levou sua mente, sua vontade e seu coração para longe de Deus. Ele o fez escolher com alegria e prazer ser vaidoso e correr o risco da condenação. Mas Deus nunca deixou o homem no mesmo estado em que deixou aqueles espíritos malignos, a saber, preso nas trevas em cadeias eternas, reservados para o julgamento, mas concebeu meios para seu resgate e para a reconciliação consigo mesmo, que é o que foi discutido na parte anterior desse livro. Mas o que é o pecado? Que diabo e mestre de demônios é esse, de cujo poder e domínio ninguém pode se livrar, exceto pela misericórdia de Deus e pelo sangue do coração de seu Filho amado? Quão terrível é a natureza perturbadora, consumidora e corrupta, profana e venenosa do pecado, que consome nossa carne e espírito, corpo e alma e nos mancha com sua natureza vil e repugnante. Tão maligna é a natureza do pecado que quase transformou o homem naquilo que ela mesma é. Tanto é assim que às vezes é mencionada a natureza para fazer referência ao pecado, e quando o pecado é mencionado, entende-se a natureza humana pecaminosa. Portanto, o pecado é uma coisa terrível a ser lamentada e abominada, algo de que deve se fugir com mais terror e tremor do que se fugiria de qualquer demônio, porque o pecado é aquilo que existe de pior, aquilo sem o qual nada pode ser mal, e porque, quando o pecado se apodera de alguém, ele tanto se apega que nada pode libertar seu prisioneiro, senão a misericórdia de Deus e o sangue do coração de seu Filho amado. Quão abominável é o pecado! Segundo, a alma é preciosa. Pelo que foi dito, o pecado parece ser excessivamente maligno. Então, daí também se segue que a alma é uma coisa preciosa, pois você deve saber que tudo isso tem como propósito a redenção da alma, a qual é caríssima. A saber, foi para a redenção da alma que Cristo foi feito sacerdote, sacrifício, altar e trono da graça, e foi para a redenção da alma que Cristo foi feito pecado, maldição e tudo mais. Pois isso era necessário para a nossa libertação do pecado, da morte e da condenação eterna. Aquele que quiser saber o que é uma alma, que leia nas letras escritas com sangue o valor do preço pela qual elas foram compradas. Não foi por uma coisa sem valor, pequena e insignificante, que Cristo Jesus sofreu o que sofreu quando estava no mundo e se deu em resgate. Não, não. A alma é uma coisa grandiosa, apesar de ser tão pouco considerada por alguns. Tais pessoas valorizam tudo o que desejam mais do que suas almas. Uma prostituta, uma mentira, uma refeição, um ato fraudulento,
uma paixão predominante, enfim, qualquer coisa será preferida quando a ocasião aparecer. Se Cristo tivesse atribuído tão pouco valor às almas como alguns homens fazem, ele jamais deixaria o seio de seu Pai e a glória que desfrutavam juntamente, jamais se humilharia tanto como o fez ao se entregar ao castigo, aflição e tristeza, e jamais se faria objeto de escárnio, desprezo e opróbrio, como ele fez. Cristo Jesus fez tudo isso para que as almas dos pecadores pudessem viver na glória com ele. Porém, no que diz respeito a tudo isso, eu penso haver algo incompreensível. Como uma alma pode se esforçar, buscar meios de tirar tantas vantagens contra si mesma, visto que é a alma que peca para que ela mesma morra? Ó pecado, o que você é, o que você fez e o que ainda fará se a misericórdia, o sangue e a graça não o impedirem? Ó alma tola, como o pecado lhe deixou insensata, como um asno de tal modo que você, uma alma imortal criada à imagem de Deus e para o deleite dele, decaia de sua primeira condição e se rebaixe para servir ao pecado a ponto de se tornar um macaco adestrado do diabo e o seu palhaço assistente, em qualquer palco ou teatro do mundo. Mas, lembre-se que se o pecado pode fazer alguém que era um anjo glorioso no céu passar a abusar de si mesmo e se tornar aparentemente como uma rã imunda, um rato, uma mosca, um cachorro, então não é de se admirar que um pobre mortal possa usar do mesmo expediente para enganar a si mesmo e privar-se da vida eterna. Não é de se admirar que a alma seja tão enganada a ponto de se alienar de Deus e de tudo o que é bom em troca de algo tão pequeno como um prazer momentâneo. Terceiro, o amor e o cuidado de Deus. Se o pecado e a alma são coisas tão importantes, então fica evidente o amor e o cuidado de Deus, bem como o amor pelas almas e o cuidado que ele tomou para livrá-las do pecado. Como já disse, o pecado é algo do qual nenhum homem pode se livrar. A alma é uma coisa tão rara e preciosa em sua natureza que apenas uma pessoa em 20.000 compreende isso. Mas Deus, o amante da humanidade e o maior inimigo do pecado, providenciou meios eficazes para destruir a esse e proteger aquela. Contemple, portanto, o amor e o cuidado de Deus por nós, pois quando não amávamos nem cuidávamos de nós mesmos, Ele tanto nos amou quanto cuidou de nós. Deus exerceu seu amor para conosco ao enviar seu Filho para ser a propiciação por nossos pecados. Concluímos então que Deus é amor, e que o amor que Ele tem por nós é tal como nunca tivemos por nós mesmos. Muitas vezes fomos tentados quanto ao nosso amor próprio e foi provado repetidamente que às vezes até mesmo nós, que somos cristãos, seríamos capazes de penhorar a nós mesmos, nossas almas e os benefícios que temos em Cristo por qualquer luxúria imunda e bestial. Mas Deus, que é rico em misericórdia, por seu grande amor com que nos amou, não permitiu que isso acontecesse. Ora, se somos tão inconstantes e incertos em nosso amor próprio, a ponto de valorizar tão pouco a nossa salvação, será que podemos imaginar que, se dependesse de nossa escolha, daríamos o melhor que temos para a salvação de nossas almas? No entanto, Deus deu seu Filho para ser o Salvador do mundo. Repito, se o amor que temos por nossas próprias almas é tão pequeno, será que alguém poderia pensar que amaríamos mais as almas dos outros? No entanto, Deus nos amou de tal maneira que deu seu Filho unigênito para nos livrar dos nossos pecados. Além disso, como poderia ser que nós, que geralmente nos preocupamos tanto com nossa própria felicidade, ainda que nos importamos tanto com nossas próprias almas, faríamos o nosso melhor para proteger as almas dos outros? Porém, Deus, que está infinitamente acima de todas as criaturas, se compadeceu tanto a ponto de se preocupar e dar o melhor de seu rebanho, seu único filho amado, por aqueles que não passavam de um amontoado de pó e cinzas. Portanto, nisto está o amor. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas que Ele nos amou a nós e enviou seu Filho para a propiciação pelos nossos pecados. 1 João 4,10. Quarto, os pecadores devem se envergonhar. O pecado é uma coisa tão vil, a alma é uma coisa tão preciosa, e o amor e o cuidado de Deus pela salvação das almas dos pecadores são infinitamente maiores do que o cuidado deles por suas próprias almas. Então isso deveria nos levar a nos envergonharmos. Há algo que mais acompanhe o pecado do que a vergonha, visto que ela é a ama e a cuidadora daquela coisa vil chamada pecado, o qual é o grande inimigo de Deus e de nossa alma. Ele também será envergonhado se considerar de que tipo de criatura Deus o fez, como ele subestimou os privilégios que recebeu
e como desprezou sua própria alma, que também considere as coisas vis para as quais se inclinou e se prostrou, enquanto coisas infinitamente melhores foram livremente oferecidas a ele, que também considere como ele se desfez daquele Deus que o fez de seu filho, que veio para redimi-lo, e então virou suas costas para eles e então amou, abraçou e se dedicou àquele que não busca nada mais do que a condenação da alma dele. Ó Senhor, quando o insensato será sábio e chegará a Deus com as mãos sobre a cabeça e com o rosto coberto de vergonha para lhe pedir perdão pela maldade que cometeu. Essa maldade é cometida não apenas contra a santidade e a justiça, contra as quais também os homens por natureza têm antipatia, mas contra a misericórdia e o amor, sem os quais o homem não pode saber o que fazer. Envergonhe-se, pecador, envergonhe-se. Ah, que você receba a graça para se envergonhar. Mas a queixa de Deus é esta: porventura, envergonham-se de cometerem abominação? Não, de maneira nenhuma se envergonham, nem sabem que coisa é envergonhar-se. É uma coisa triste que os homens sejam tão destituídos de consideração, contudo, é exatamente o caso. Eles estão continuamente brincando com Deus e com sua palavra, com o diabo e com o pecado, com o inferno e com o julgamento. Entretanto, eles ficarão sérios um dia, porém, será tarde demais. Quinto, gratidão e estudo. Se em face da terribilidade do pecado, Deus assim preparou um remédio eficaz contra ele e se propôs a nos salvar de seus efeitos maléficos e condenatórios. Primeiro, então isso deve gerar gratidão nos corações dos piedosos, pois eles são feitos participantes dessa graça. Eu repito, isso deve gerar gratidão em seus corações. Graças a Deus, pois, pelo seu dom inefável, disse o apóstolo quando pensou seriamente em algo que era muito inferior ao que temos falado, a saber, a disposição do homem de fazer o bem. Mas aqui estamos falando da disposição de Deus de fazer o bem. Paulo falou da disposição dos homens de doar seu dinheiro aos santos pobres. Nós estamos falando sobre a disposição de Deus de dar a Cristo Jesus, seu Filho, ao mundo. Foram os pensamentos acerca dessa redenção e dessa salvação que fizeram Davi dizer: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo o que há em mim bendiga o seu santo nome. Aqueles que são participantes da graça da redenção e que possuem um trono da graça, um pacto da graça e um Cristo, que é o Filho amado de Deus, por meio de quem podem se achegar e viver, devem ser um povo agradecido. Portanto, ofereçamos sempre por ele a Deus sacrifício de louvor, isto é, o fruto dos lábios que confessam o seu nome. Quantas obrigações Deus colocou sobre seu povo para lhe dar graças a cada vez que lembrasse de sua santidade. Segundo, estude o sumo sacerdócio de Jesus Cristo, tanto a primeira quanto a segunda parte dele. A primeira parte se deu quando ele se ofereceu fora da porta, quando levou nossos pecados com seu próprio corpo no madeiro. A segunda parte é aquela que ele executa onde está agora, no próprio céu, onde está o trono da graça. Repito, estude o que Cristo fez e está fazendo. Ah, o que ele está fazendo agora? Ele está aspergindo seu sangue, trajado em suas vestes sacerdotais, diante do trono da graça. Os santos de Deus pensam pouco nisso. Temos um sumo sacerdote tal, que está assentado nos céus à destra do trono da majestade, ministro do santuário, e do verdadeiro tabernáculo, o qual o Senhor fundou, e não o homem. Ocupe-se, amigo cristão, com esse bendito ofício de Cristo. Ele está cheio de bondade, está cheio de doçura, está cheio de céu, está cheio de alívio e de socorro para aqueles que são tentados e abatidos. Portanto, digo novamente, estude essas coisas, dedique-se completamente a elas. Sexto, venha ao trono da graça com confiança como Deus ordena. Visto que Deus preparou para si um cordeiro, um sacrifício, um sacerdote, um trono da graça, e o convidou a vir a ele, venha enquanto ele estiver ali sentado. Venha com confiança como ele ordena. Que garantia melhor você pode ter para vir do que ser convidado a fazer isso pelo próprio Deus? Quando o próprio homem bom ordena que o mendigo vá à sua casa, então esse pode ir com confiança, pois considerar que foi convidado é um encorajamento para ele. O fato de termos nosso amigo na corte também deve nos fazer vir com confiança. Jesus, como nosso sacrifício e sumo sacerdote, está lá e nele temos ousadia e acesso com confiança pela nossa fé nele, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus. O que pode ser mais claro, mais encorajador, mais consolador do que isso para aqueles que desejam alcançar misericórdia?
a fim de serem ajudados em tempo oportuno. Você desonra a Deus, prejudica a si mesmo e encoraja Satanás quando fica hesitante e parece temer se achegar com confiança ao trono da graça. Cheguemo-nos com verdadeiro coração e inteira certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu, e consideremo-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Hebreus 10, do 22 ao 24. Adeus.